Voltamos! Está no ar o ano 2 do Piqui Jurídico Podcast. Demorou, mas chegou. E hoje comigo um convidado mais do que especial. Já apresento ele para vocês. Enquanto isso, roda a vinheta. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. É um crime compensa para Vossa Excelência. Inclusive, se você quiser ir pra casa do caralho, vá também, Vossa Excelência. Então, doutor, toma um Rivotril. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Tchau, querida. Hoje estamos recebendo com muito orgulho, com muito prazer. Já era para ele estar aqui desde o primeiro ano do Piqui, mas ele vem enrolando. Jander Rodrigues, advogado, professor universitário, um cara sensacional, com muitas histórias para contar, vocês vão gostar. Conheço o Jander, já são quase 20 anos. Jander, obrigado pela presença. Ô Fred, eu que agradeço, peço até desculpas por não ter conseguido vir antes, você insistiu bastante, mas realmente os compromissos da vida profissional, acadêmica e pessoal, familiar, a gente às vezes acaba falhando. Eu já estava quase tomando como pessoal a sua não vinda aqui. E igual eu falei, para mim é uma grande honra assistir os episódios passados, gostei bastante. E sucesso aqui demais. E eu vim mais pela resenha e pela cerveja, tá vendo? Pronto, tá valendo. Jander, vamos começar aqui. Vamos começar do começo, como diria o filósofo. E aí fala assim, ó, não tem nada programado aqui. Vou começar do começo. Então pronto. Trazendo um presente. Opa, presente. Atenção, futuros convidados. Aprendam. É o seguinte, ó. Aqui é um mousepad da Confraria Criminal. Show. E um adesivo da Confraria Criminal. A Confraria Criminal é um grupo de advogados criminalistas que voltado para fazer cursos, estudar, e são lá de Minas Gerais, tá? Muito legal mesmo, muito obrigado. E Fred, é muito bacana, tem um site, tem várias coisas bacanas, e eu não ganho absolutamente nada, porque realmente mudou muito a minha vida profissional depois que eu conheci essa galera aí da Confraria Criminal. Muito massa. Para vocês terem uma ideia, é o professor Zanoni Júnior, lá de Contagem, BH. Ele faz cursos e tal. É muito bom mesmo. Show de bola. Mas não é só já fica a dica também pra galera, viu? Mas não é só isso, não. Opa, mais? Começou a ficar bom isso aqui. É um PIN da Abracrim, 30 anos da Abracrim, que completou esse ano. Eu aqui no Tocantins sou vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. E aqui muito bom mesmo. Tocantins, tá aqui, ó. Pessoal, é uma associação, né, que agrega todos os advogados da área criminalística que quiser se filiar. E lá também tem cursos, aí a gente faz eventos, encontros, e teve o EBAC esse ano que foi sensacional lá em Brasília, mais de 2.000 advogados no Brasil todo. Muito bom. E por último, opa! Esse aqui é um prendedor de gravata, que tem o símbolo da justiça. Eu não sei se o Fred gosta muito de usar gravata, mas eu tinha um grande problema. Eu não usava, Fred. Prendedor de gravata. Mas a minha gravata ficava assim, esgoelada. E você, no decorrer, a gente pode até falar sobre isso. O direito exige muito questão de imagem. Nós vamos falar, com certeza. E eu sou muito largado. Você me conhece, eu sou muito largado. Eu ver 20 boné, vim com a camisa com frase, gosto de usar descalçado. E aí só que várias pessoas falavam, Jana, mas você não usa o prendedor. Aí até que me falaram, e eu gostei, comprei vários prendedores e tudo, e aí tem esse aqui, eu falei, vou passar pra você. Quando eu saio, eu sempre coloco. Cara. Muito obrigado mesmo. Fica aí, tá? Mais um presente, ganhei vários presentes, então repito, fica a dica pros próximos convidados, tá? Ó, o sarrafo tá lá em cima agora. Muito bom. Isso porque, cara, Fred, obrigado mesmo. Mais uma vez, é uma grande felicidade estar aqui, Fred. Obrigado. Quem não sabe, eu conheço o Fred desde 2003. A gente sabe até exatamente a 25 data. de outubro de 2003. 25 de outubro de 2003. E a gente veio uma amizade desde então. E coincidentemente, a gente era lá menino, no ensino médio, ainda fundamental, ensino médio. E agora, fui escolher a mesma profissão. Estamos aqui agora. Inclusive, nesse negócio de profissão, nós vamos começar já falando exatamente disso. Para quem não te conhece, obviamente, o direito não foi o teu primeiro curso, né? Não foi o primeiro curso superior. Você optou por outro antes. Qual foi antes? Exatamente, Fred. Antes de eu falar qual foi o curso, eu só quero explicar o que acontece.
quando eu era adolescente, eu era muito rebelde e eu me considerava anárquico, ou seja, eu lia muito livro de anarquista e detestava o Brasil não vai pra frente, o Brasil é um país da corrupção, da miséria, da pobreza, não, e aí eu vinha estudando para querer alguma coisa para sair desse país. Falei assim, cara, vou vazar desse país, não tem lógica. E aí eu falei assim, pô, qual que é uma linguagem universal? Algo assim que eu posso fazer. Eu falei assim... Vai fazer em qualquer lugar do mundo, faz isso. Qualquer lugar do mundo faz isso. Eu falei, pô, computação, informática, linguagem computador. E eu comecei, com adolescente, comecei curso de técnica informática, montava e desmontava computador. Isso novo. Com 11 anos de idade, tava ali montando e desmontando. Tem até minha mãe comenta uma coisa engraçada, velho. Que uma vez eu fiz esse curso e aí desmontei todo o computador, era um AMD K6 ou K7, alguma coisa assim. E aí eu montei novamente, né? Coloquei a fonte, placa-mãe, HD. E aí quando faltou peça de fora, eu falei, e agora? Até hoje minha mãe me zoou sobre isso. Mas deu certo, concluiu esse curso? E aí aí concluí o curso de técnico em computação, no ensino médio, ali fiz. E aí eu falei assim, pô, agora eu vou fazer ciências da computação, que era o curso que tinha aqui na UFT, na Universidade Federal. Bacana. Fiz ciência da computação, só que, Fred, aí você vê as coisas da vida, né? Eu já tava tudo programado, pô, vou começar a fazer ciência da computação, daqui a pouco vamos embora. E só que, no terceiro ano, a minha irmã, que é 2 anos, eu tenho uma irmã, Jaqueline, beijo pra ela, pra minha sobrinha Lavínia. Tio Babão. Ela ia fazer um concurso público. Ela é 2 anos mais velha, curso de Direito, ela ia fazer um concurso público na UFT. Era uma de assistente administrativo. Eu não tinha nem idade, eu tinha 17 anos. Só que ela falou, Jander, por que você não se inscreve? Vai lá fazer, a gente vai junto no dia. Tá fazendo nada, vai fazer concurso. Vamos lá fazer esse concurso lá de assistente. Aí eu falei, é mesmo? Não, tá bom, vou fazer. E aí eu lembro que eu peguei assim 20, 30 dias antes da prova, e aí eu vi lá, pô, muita coisa e tal. Aí eu vi 2 leis, 8.112 e 8.666. Pronto, aí foi aquela lá, eu peguei, estudei e tal. E chegou no dia da prova, eram 40 questões, eu acertei 39. Olha aí. Aí passei entre os 10 primeiros colocados, tinha um pouco agora, e a minha irmã ficou, não passou. Ela ficou, caramba. Ela ficou no cadastro de reserva. Tanto que ela foi chamada só 3 anos depois. E aí o que aconteceu? Eu com 17 anos, eu falei, não vou conseguir nem ser chamado. Só que demorou um tempo, eu acho que eu passei era em outubro, e eu faço aniversário em janeiro. E eles demoraram para chamar. Eu sei que quando eu fiz 18 anos, e aí eles me chamaram, e aí eu comecei computação em fevereiro de 2006, e na Universidade Federal, 20 de fevereiro de 2006. Tomou posse. Tomei posse como servidor público, nessa área. E aí eu caí numa área de direito, que era de licitações e contratos na Universidade Federal. Começou a paixão. E aí começou essa questão da paixão eu já gostava muito de filmes na infância, de direito e tudo, mas a princípio seria a ciência da computação. Mas vendo de dentro da administração pública, como a administração pública funcionava, como que era aquela coisa lá, eu falei assim, cara, eu vou... É por aqui que eu vou. Por aqui que eu vou. E aí eu comecei a fazer curso por minha conta mesmo. Ia lá em Brasília, na ENAP, Tribunal de Contas da União, mandava livro, mandava e-mail, eu fuçava e tal. Comecei lendo. E aí a UFT estava naquela efervescência, várias licitações, contrato, a lei é muito dinâmica a interpretação. Então eu mergulhei nesse universo. Aí eu fui fazendo paralelo, ciência da computação, que era um curso integral, e aí o pessoal foi muito caridoso no meu serviço, que falou assim, a gente não pode, tá, mas vai flexibilizar aqui. Então, à tarde, por exemplo, se eu tivesse aula de manhã, eu tinha que estar lá meio-dia, à tarde e à noite, enfim, passava o dia inteiro na FT. E o chegava 8 horas da manhã, e aí quando eu cheguei em 3 anos no curso de ciência da computação, mais ou menos, ficou faltando 1 ano. Você não formou em ciência da computação? Não formei em ciência da computação, eu formei em matemática. Porque nesse meio caminho do ciência da computação, eu também ingressei em matemática. Só que já estava no 2º ano de computação. Aí o que eu fiz? Quando eu vi, falei, não é isso que eu quero, computação. E aí eu comecei a me apaixonar. Tá muito fácil isso aqui, eu quero matemática. Aí entrei em matemática, pronto. Aí fiquei fazendo ciência da computação, matemática e trabalhando no UFT. E aí, de repente, eu falei assim, vou trancar a computação, tranquei computação e falei, vou prestar o vestibular de Direito na UFT. Passei, e aí fiquei fazendo Direito e Matemática.
E matemática ainda eu terminei fazendo curso de Direito. Matemática você terminou? Matemática eu terminei. Sou Hoje você licenciado em matemática e Direito. E quase não dá ciência da computação. Dá pra terminar? Ainda não, né? Mudou quase não mudou, você acredita? Depois eu tava consultando. Mas assim, não é algo que eu já me interesso. É algo talvez fazer filosofia e tal. Mas agora eu já tô na área de mestrado. Leve, né, gente? Só coisa leve. Que agora eu já tô na área de mestrado e fazer especialização, outra coisa. E aí Direito, Fred, me apaixonei de um jeito por conta da administração pública. E isso que eu queria falar aqui para os colegas, uma mensagem. Que nosso país, aí eu mudei minha mentalidade. Isso que eu te perguntar, e o anarquismo? O nosso país tem jeito, sim. E vai depender de quem? De nós. Nossa. De mim, começa por mim. Então, assim, eu vi assim, tem uma música do Gabriel Pensador com Lenine, e que ele fala mais ou menos isso, e isso foi bem na época que me deu o estalo, em que ele é uma pessoa que foi pra fora, pra Europa, na música, e aí fala assim, olha, tem tantos mesmos problemas lá, tem a mesma dificuldade, e eu tô com saudade da terra. Então ele conta a história que estava lá na Europa, e depois voltou no país. E, na verdade, tem que dar valorização. É sensacional essa música. E aí eu falei assim, cara, vamos dar valor ao nosso país. É corrupto, é coisa... Mas vamos começar por nós. Vamos começar aqui no vizinho, mudando a gente, sendo ético, correto. E por isso que sou engajado. Quero do direito, tenho essa missão de vida, me apaixonei. Vou fazer o melhor, ser o melhor advogado, tentar ser o melhor, né, advogado, tentar melhorar o sistema judiciário, não só para a advocacia, para o jurisdicionado também, para o cidadão. Muito bacana. Não, e é isso, né? A gente tem muito aquela coisa de criticar, por exemplo. A gente fala muito que o Brasil é um país corrupto, que não tem jeito, que o político é tudo safado, aquela coisa toda. Mas a gente esquece que, na verdade, o político sai da gente, sai do povo, né? Então, é um cara reflexo, que... né, Fred? Exato, é o cara que começa, sei lá, furando uma fila. O brasileiro, ele tem aquela coisa de querer tomar vantagem em tudo. É lógico que quando ele vira político, ele vai continuar com o mesmo pensamento, né? E é isso que dá errado. Então a gente tem que começar a resolver na base. E Fred, hoje eu ministro aulas de Direito Eleitoral na Universidade Federal, e aí eu falo para meus alunos, olha, se a gente está insatisfeito, culpados somos nós mesmo, porque quem entra lá na política, o que você está fazendo para cobrar o pessoal? E quando essas pessoas, né, muitos alunos se tornam depois políticos, na verdade eles não querem depois beneficiar a sociedade, querem se beneficiar a si mesmo, utilizar o cargo para benefício próprio. Perfeito. Mas isso aí é difícil. É a coisa do tirar vantagem realmente de tudo. Aí quando chega lá, quando ele é político, aí ele tem a verba de gabinete, ele tem um monte de coisa, ele vê aquilo, chega o olhinho brilha, né? Quer beneficiar os familiares, né, os amigos e utiliza a máquina para se perpetuar no poder. Eu tenho uma esperança muito grande com essa geração que vem aí. Eu falo sempre, eu acho que essa geração é melhor. Com a geração do TikTok? Tem as suas desvantagens, mas eles têm eles têm alguns princípios que, por vezes, eu admiro bastante. Perfeito. Não, eu falo assim brincando, eu concordo com você. Não, tem defeitos, claro, né? Aquela coisa tudo é imediato. Esses dias lá em casa, com os meus... mandei um áudio de 30 segundos. Pelo amor de Deus, um áudio de 30 segundos. Quem é que manda áudio de 30 segundos? Gente, 30 segundos. Tem hora que eu recebo áudio de 5 minutos de cliente. É quase um podcast. Mas é uma geração que eu acredito muito. Jander, agora nós vamos passar para uma parte que eu particularmente acho fantástica. Essa história eu quero, né? E obviamente vamos contar aqui hoje. Desde o primeiro momento que eu imaginei esse podcast, eu imaginei você contando essa história. O que vai ter de acadêmico, bacharel, querendo te matar lá fora depois é uma grandeza. Mas como é que foi a história do exame da OAB, Jander? Teve uma prova perdida por um motivo bem inusitado. Conta essa história, pelo amor de Deus. Fred, e quando você me recordou na época... Fred, eu até tinha esquecido, porque a gente vive tantas coisas, e eu sou tão apaixonado pelo direito, que o exame de ordem não foi assim um bicho de 7 cabeças, porque eu aproveitei bastante a faculdade e tudo. Então, assim, para quem tinha passado num concurso público sem estudar, o exame de ordem era troco, né? Mas assim, eu estudei. Estudei durante a graduação, estudei assim, livros, e depois eu quiser falar que eu era um aluno muito chato, Fred. Eu ia contar as histórias, você não acredita, né? Que o professor impedia os alunos de fazer perguntas por conta de que eu ficava muito fazendo pergunta o tempo todo. Então ele não podia falar, não, só o Jander não pode. Então ninguém aqui faz perguntas. O professor falava... E aí eu estudava a aula antes, com o código, para ficar ali questionando, professor, isso e aquilo. Olha a chatice do rapaz.
Era assim, surreal, tanto que eu era chato. Mas, graças a Deus, virei amigo desses professores e tal. E hoje sei como é isso. Tá? Agora, quando eu fui fazer o exame de ordem, e eu passei na primeira fase, eu tava assim, bem leve, porque eu não tinha aquela pressa ainda. Tava no serviço público, né? Eu era, como eu falei, era assistente administrativo. E aí tava num ano, meu amigo, que eu esperei demais. Que era um ano em que o Vasco era um pontos corridos. Eu sou fanático, eu amo o Vasco da Gama, gosto muito de futebol, sofro bastante, é claro. Mas nesse ano o Vasco estava ali despontando, e estava disputando ponto a ponto com o Corinthians na época. Ele estava ali em segundo, o Corinthians em primeiro. E eu lembro, no dia da prova do segundo, quando marcou a segunda fase, era um jogo era Vasco e Fluminense, salvo engano, o próprio Corinthians. Não, mito. Era Vasco e Corinthians, só que era no jogo anterior. Então o Vasco precisava ganhar e para no último jogo vencer e ter chance de ser campeão. Então era o Vasco e Corinthians, então era assim, mais ou menos praticamente a final, vamos dizer, né? Mas, e aí eu falei, cara, é o jogo. E eu já tinha passado a última emoção grande que eu passei com o Vasco. Foi em 99, olha pra você ver, 99 para 2001. Já tinha uns 2 dias. Que foi quando o Vasco ganhou o Mercosul do Palmeiras. Que o Vasco tava perdendo de 3-0 pro Palmeiras, com um jogador a menos, no primeiro tempo encerrou, 99. E aí o Vasco vem, no segundo tempo, faz 4-3. E aí foi uma emoção assim que eu senti que eu nunca tinha sido igual. E eu gritava, o vizinho veio, chamou a polícia, eu tava quase morrendo. Isso novo. E aí passou isso tudo e falei, cara, eu vou. Exame da OAB ou o jogo do Vasco? Eu falei, eu vou assistir o jogo do Vasco. Não, e era a segunda fase, não era a primeira fase, né? Era a segunda fase. E naquela época não tinha repescagem, hoje tem. Sim. Naquela época, eu falei, não, vai ser. E aí depois eu fui conferir, que lá tem assim, ausentes. Fui o único ausente. Tem lá um ausente, quem foi esse doido que perdeu a prova? Mas eu imagino que tenha sido o único mesmo. E aí, mas, Fred, não me arrependi. Fred. Não, graças a Deus deu tudo certo depois, menos pro Vascão. O Vascão não deu certo. O que aconteceu? O Vasco ganhou aquele jogo e foi uma das sensações mais incríveis da minha vida, porque meu pai também é vascaíno, então foi aquela torcida. E, pô, quem é fanático por futebol, a sensação de torcer, né, de jogar junto, que a gente fala, é maravilhosa. E aí não me arrependi. E aí, Fred, abandonei a segunda fase da OAB pra isso. Aí, obviamente, me inscrevi no próximo, aí passei... Deu tudo certo. Eu acho essa história fantástica, é por isso que eu falo. O que tem de estudante agora, bacharel em Direito, te xingando, é uma grandeza. O cara teve a oportunidade de fazer a segunda fase, mas trocou pelo jogo do Vasco. Enfim, eu, como bom flamenguista, jamais entenderei isso aí. Agora fala, se na final da Libertadores, lá, caísse na segunda fase... 2019, ali, depois de 35 anos... Tá aquele lá do River Plate, eu te ia ou não ia? Eu te entendo, Você ia pensar, hein? Eu te entendo, viu? Vamos lá, Jander, depois dessa aqui para dar uma descontraída. Jander, você falou muito aí agora da sua atuação como advogado, né? Você sempre gosta sempre foi muito militante, né? De fato, em prol tanto da sociedade como dos advogados. E hoje você já tem uma atuação muito destacada já, né? No CNJ, por exemplo, Ministério Público Federal. Então, todo mundo já te conhece, você já é um cara bem conhecido nisso. Como é que é isso? Porque hoje, até onde eu tenho conhecimento, pelo menos, me corrija se eu estiver errado, você não está dentro dos quadros de conselheiros da OAB e tal. Então você faz por você, né? Às vezes junto com alguns outros colegas, algumas pessoas muito boas também. Como é que veio isso? Veio realmente desde a época da faculdade? Qual que é a sensação quando dá certo, essa coisa de brigar, não só pelo que é seu, mas pelo que é dos outros também? Fred, isso aí veio desde quando eu fazia ciência da computação. Aí eu tava vendo meus e-mails de 2006 e eu vi que um e-mail lá, que eu vi um textão eu escrevendo lá, reclamando do curso, um e-mail falando do laboratório, que tava faltando computador. Você devia ser muito chato, meu Deus do céu. Eu era tão chato, que uma vez um professor deu 3 questões. Então você tinha que escolher 2 e se você acertasse as 2, era 10.
eu fiz as 3 questões e acertei as 3. E eu queria, porque queria que tirasse a nota maior que 10. E eu fiz um recurso administrativo para o professor. Olha a chatice. Aí o professor teve que me dar um sabão, uma aula sobre interesse recursal. Foi quando pelo menos eu aprendi isso. Pô, eu não tenho interesse em recursar, eu tiro a maior nota. Eu era muito chato. E aí, lá na computação eu já fazia essas questões de... Antes da computação, eu participava do DCE, não é DCE, do Grêmio Estudantil. Criamos o Grêmio Estudantil no colégio lá em Paraíso. A Ápio, que chamava, Grêmio Ápio, até inventando o nome, Amor, Paz, Igualdade e União. E aí a gente ia lá brigar por melhorias e tudo. Na época as carteirinhas não eram válidas, a gente foi lá brigar no sindicato rural por causa da cavalgada, da exposição. E aí a gente ficava mexendo. E assim, né, eu tenho essa questão de buscar melhoria da sociedade, sempre tive. Minha mãe, meu pai sempre me ensinou isso, tanto que minha mãe é muito engajada, hoje ela é política lá em Paraíso, ela sempre quer melhorar, ela voltou mais para a área ali da saúde, está tentando, né, com os mecanismos dela, né, como política, melhorar. E aí eu vinha nessas atuações. E aí, para você ter uma ideia, Fred, lá no curso de Direito, eu morava em Paraíso e fazia faculdade em Palmas, e pegava aquele Tocantinense, 1 hora de viagem. E aí, olha só, é considerado intermunicipal, certo? E a Tocantinense, ele transportava pessoas em pé. Porque lotava, não sei se você... Até hoje, sim. Até hoje. Eu peguei meus tempos de... E aí, eu falo até hoje, mas algumas coisas eu ouço de vez em quando. Aí eu fui já tem um tempinho que eu não vejo. Sim. Mas fiz minha faculdade aqui em Palmas também, foram 4 anos. Fazendo... Indo e voltando todo dia, às vezes vinha num transporte contratado, mas muitas vezes também na Tocantinense. Era difícil, Fred, era terrível. Fui atrás, fui no Procon, abri uma chamada. Eu tava no primeiro, segundo período de Direito. Estudante de Direito é uma lástima. Uma lástima. A empresa foi multada, Fred. Só que a defesa dela eu achei bastante interessante. Olha só, interessante que ele dizendo o seguinte: não é intermunicipal, porque na lei, apesar de ser 2 cidades, a lei falava que considera-se intermunicipal acima de 80 quilômetros. É só 60. É só 60. Só que aí, Fred, que vem a paixão pelo direito, o advogado. Lembrando? Aí eu fui atrás da lei, não achei no site, tive que pedir lá na Casa Civil. A legislação era até o Moisés Avelino, era escrito, datilografado. Aí peguei aquela lei e mostrei, olha, tá, intermunicipal, 80, só que de onde a onde? Da rodoviária de Paraíso até a rodoviária aqui dá mais de 80. 60-60 de uma saída à entrada. Exatamente. Né? Então o percurso dele era mais. Aí o que aconteceu? O Procon multaram eles. Multaram ele. E aí, enfim, aí depois deu uma briga. Aí depois eu fui para outras. Aí eu fui ainda, durante o curso de Direito para reclamar, demorar na fila do banco. Aí, olha só essa história. Hoje está bem comum, tem até legislação municipal. Sim. Naquela época não tinha ainda 15 minutos, né? Ou salvo engano, 30 minutos, dependendo do dia. E aí eu tive uma senha lá, sempre detestei banco, tem que ser tudo virtual, porque, meu Deus do céu. Aí eu sei que eu demorei assim 1 hora e meia para ser atendido, 2 horas. Peguei os comprovantes, né, da entrada, saída, aí isso lá em Paraíso, que minha agência era lá em Paraíso. Aí eu vim aqui no Procon para ser atendido. Fred, aí eu abri uma reclamação, certo? Presencial. Adivinha quanto tempo eu fiquei demorando na fila do Procon para abrir? Quase mais do que no banco. Mais do que no banco. No dia eu fiquei 2 horas e 15. E aí eu fui reclamar um dia com o presidente do superintendente do Procon. Foi dar uma palestra. Eu falei, olha só, eu fui reclamar na fila do banco. Demorei mais. Eu fiquei até envergonhado de abrir esse chamado. Porque agora eu vou ter que reclamar do Procon. Hoje já mudou o atendimento, hoje tá bem sofisticado. Tem coisas que só acontecem com o Jânio. Mas aí eu vim sempre com essa investigação. E quando eu me tornei advogado, eu percebi, olha, tem muita coisa que precisa melhorar. Nossa advocacia, você sabe. Hoje, por exemplo, a gente implantou sistema eletrônico. Então tem muita coisa no sistema eletrônico que a gente tem que sempre estar buscando. E se não tiver alguém ali instigando, cobrando melhorias e vamos lá, vai ficar no status quo por muito tempo. Então precisa desses atores. Então eu sempre tive essa consciência. E era importante, né, os ouvintes aí, ter essa consciência. Pô, vamos tentar melhorar. Porque eu vejo muita gente reclamando e fala, mas e aí, o que você está fazendo? E aí eu vinha, pô, vamos reclamar e tudo. E aí eu tive a felicidade de servir, né, a OAB durante 2016 a 2018.
Fui bem ativo como procurador de prerrogativas, procurador de defesa de prerrogativa e valorização da advocacia. O que era isso? Era os problemas que os advogados tinham, chamava as prerrogativas. E aí a gente tentava dar aso, né, de solucionar toda essa questão. E aí então tive muito contato, muito problema de advogado, conhecia. E eu, como por ser advogado, eu sou 100%, minha renda é 100% advocacia. Eu não tenho absolutamente nada, não tenho nenhum imóvel para alugar, nada, é só advocacia. Assim, foi o que eu escolhi. Todo o pessoal fala assim, Jander, vamos investir aqui, abrir uma empresa. Não, cara, eu quero ser advogado. Até professor eu faço por hobby. Minha questão é advocacia, eu nasci para ser advogado, quero morrer advogado. E aí vem, Fred, por conta dessa experiência das prerrogativas, de ter contato com esse problema, eu falei, vamos exigir mais no tribunal, o juiz tem que atender a gente, vamos, né, fazer representações, etc. Depois de 2018, que a gente trocou a gestão da OAB, eu cheguei a mandar na época alguns pedidos, a OAB às vezes encampava, às vezes não, né, eu entendo, tem a questão, né, política, a questão estratégica, enfim. Mas eu falo assim, tem algumas coisas que não dá para esperar, não tem algumas coisas que mais urgentes, na minha visão, tem que acontecer. Por exemplo, o Código Civil, o Código de Processo Civil nosso é de 2015, né, começou a valer em 2016. E lá tem uma previsão que expressa, dizendo que advogado que não é da capital e que quer fazer a sustentação oral nas sessões de julgamento do tribunal, tem que ser disponibilizado a videoconferência. E aí, então a gente está no ano de 2000, foi o ano passado, esse ano que saiu a decisão do CNJ, mas a gente está no ano de 2023 e o tribunal vira e fala, não, a gente ainda não tem recursos e a gente não quer implantar. Na verdade não fala que não quer implantar, não tem condições de implantar essa, então não tem como cumprir. Falei, não é possível, olha só, são 8 anos, na verdade eles não tinham interesse em fazer isso. E aí eu falei, não, vamos pro CNJ, tá descumprindo uma lei federal. Aí vem, durante a pandemia, reduzir a sustentação oral de 15 minutos para 8. Aí fala assim, mas por que isso? Não, porque tem muita sustentação, então vocês têm que fazer mais sessões de julgamento. Porque tem uma lei federal que fala que é 15. Se o advogado quiser falar em 1, falar em 5, falar em 10, falar em 14, é prerrogativa dele. Agora, se a lei fala que ele tem até 15, ele tem que ser exigido até 15. Perfeito. E aí a gente eu fui, né, enfim, acionando, né, o CNJ em relação a isso. E aí eu sempre chamo os colegas, por isso que os colegas vão junto. Falei, vamos lá, senão só eu que fica como mal e tudo. Aí o pessoal vem. E tem várias coisas. Não, Fred, e tem muita coisa errada. Não, sem dúvida. A próxima que você atua muito no criminal, né? Aliás, você é criminalista, essencialmente, sim, né? Sim. É criminalista. Hoje, o sistema de uma pessoa que... O Tribunal de Justiça do Tocantins, uma pessoa que respondeu uma ação penal e foi absolvido, que foi extinta a punibilidade ou cumpriu a pena, a lei de execução penal, Fred, fala que não tem que ter registro disso, exceto na folha de antecedentes criminais. Hoje, se você entrar na consulta pública e digitar uma coisa, tá lá. Sim. Então o tribunal tem que tomar medidas para cumprir a legislação. E eles não cumprem, faz um requerimento para o tribunal ver se manifesta. Não. Aí por isso que a gente tem que ir ao CNJ, ir às instâncias superiores, para tentar melhorar. Mas isso assim, Jander, muitos colegas reclamam, você quer aparecer? Cara, não quero. Na verdade, se fosse outro comprar a briga, até melhor. Eu quero é melhorar o sistema. A legislação tá aí, tem todo um porquê por trás. Já teve algum tipo de retaliação por isso, Jander? Direto. Várias. Inclusive, tanto da magistratura e também não é só do Poder Judiciário que a gente enfrenta, também sistema prisional, promotorias, por exemplo, promotor que não quer atender advogado. Tem resolução do CNP que tem que atender. Promotor que quer fazer contato direto com o cliente para propor a acordo de não persecução penal, sendo que tem advogado constituído nos autos. Isso aí tudo está equivocado. Então tem que ter um procedimento. Tem um promotor que faz para um réu, propõe A, para um outro réu na mesma condição, propõe A mais B. A de condições. Olha, mas qual foi a razoabilidade? Você tem que fundamentar, tem que ter um procedimento. Então a gente tem que cobrar. Aí vem as retaliações. Tem muito. Mas assim, normal, porque advogado, né, não tá ali para, assim, tem que brigar. Sabe, eu também, né, com o tempo, mais de 10 anos de advocacia, escolho algumas
algumas lutas, né? Porque a gente não dá para entrar em todas. Mas aí a gente vai vendo e sempre vai levando porrada, não tem problema. A gente vai criando A advocacia não é profissão para covardes, né? Não, já disse, eu não gosto dessa frase, mas... É por quê? Foi apropriada equivocadamente aqui no Tocantins. Sim. E aí eu... verdade. Então, a advocacia não é profissão para covardes e nem para compadres. Verdade. Jander, e exatamente já entrando nesse ponto da política classista, né? Você frisou aí que teve um momento em que você serviu a OAB, já foi candidato a vice-presidente, né? Nas últimas eleições. Existe um projeto futuro, uma ideia, ou, como diz o outro, deixa rolar e lá na frente a gente vê o que vira? O engraçado você perguntar, Fred, e eu não tenho uma resposta pronta pra isso, né? Porque eu vejo minha mãe, não, vamos vendo e tal. Minha mãe sempre fala, não quero ser, mas aí mais perto fala, foi a vontade do povo, minha mãe é candidata e tudo, eu fico falando. Mas na verdade é o seguinte, você fala assim, Jana, você tem ambição, você quer? Não quero. Você fala assim, Jana, não quero. Agora, se for necessário pra ocasionar as mudanças que a gente precisa e, Janda, você tem mais viabilidade e tudo, eu procuro. Agora, eu acredito que tem outros colegas que também poderiam, só que ninguém quer fazer esse desprendimento, porque, igual você disse, Fred, e até os atuais gestores passam por isso também. Tem retaliações. Advocacia, infelizmente, quanto mais você trabalha, vai ter retaliações. Então, tem um desgaste. Né? Tem um desgaste ali. Então, não é todo mundo que quer ali servir. Por exemplo, eu servi como membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E eu dei uma decisão suspendendo advogado, o exercício profissional. É difícil, de pessoas colegas, mas colegas que estavam fazendo errado. Então, tem um desgaste grande. Aí você pergunta, Diana, tem um interesse, quer participar do processo? Eu quero mudanças, eu quero melhoria. Então, hoje, eu visualizo que avançou muito, mas está muito pouco do que a gente poderia ser. Precisa de renovar, tem várias críticas, e a gente pode fazer uma versão só sobre questão de política classista. Só um exemplo, Fred, a questão da escolha do quinto constitucional. O que é o quinto para os colegas? O quinto constitucional é a advocacia e o Ministério Público têm direito a compor o tribunal, os tribunais de justiça, na porção de 1/5. Então, aqui no Tribunal de Justiça são 3 vagas, né, divididas entre o Ministério Público e a advocacia. A advocacia, quando gera uma vaga e a advocacia vai preencher, quem escolhe qual é o advogado, os 6 advogados para compor uma lista, são apenas os conselheiros titulares. E os diretores, são mais ou menos 30 pessoas, 30 advogados. Hoje a gente tem mais de 12 mil. Qual que era a proposta? Que já existe em mais de 10 estados da federação. Bahia já escolheu mais de 7 desembargadores dessa forma. Como? Voto direto. Fala assim, todos os advogados aqui vão escolher qual que é o candidato. Na verdade, até pegando esse gancho, a gente tem a própria eleição do presidente, né, da seccional, né, já por voto direto. Tem a discussão, né, para eleição por voto direto. Também acredito eu que seria bem mais interessante. Aliás, desculpa, da seccional não, do Conselho Federal. Confundi aqui. Que seria do presidente da OAB, né, nacional, para quem não entende como funciona, é o presidente nacional da OAB. Então seria um voto direto. Fred, se eu te contar... Tem prós e contras. Eu fico muito na dúvida por conta da questão da representatividade, né? Nós já tivemos lá no Conselho Federal presidindo advogados do Pará. Talvez no voto direto a gente nunca mais consiga isso. Eu confesso para você que eu sempre fico lutando, o anjinho e o diabinho aqui, um de cada lado, sobre esse tema. Mas é um avanço, né? É uma proposta de avanço, sem dúvida. Fred, pode até ter críticos, mas seria ali um mecanismo da democracia, para mim, é dos piores. Quanto mais democracia, melhor. O que acontece, Fred? Hoje, se eu te contar como é escolhido o presidente do Conselho Federal, você não acredita. E muita gente nem sabe como funciona. Fred, precisa, para você lançar a chapa, porque o presidente, os diretores, né, são 5 diretores, o Conselho Federal, e entre eles escolhe o presidente. Para você lançar a chapa, você precisa de apoio de mais de 7 seccionais. Então, se você não tiver... Então, o que aconteceu na última eleição? Os diretores fecharam com 22 e não conseguiram lançar uma chapa oposição. Então, quer dizer, pelos bastidores já sabia quem era. Sim. Não teve eleição, foi tudo em bastidores, porque sequer poderia ser candidato.
Tinha um candidato na Bahia, que eu não me recordo agora o nome, que chegou a ser da gestão do Lamáquia. Ele queria ser candidato, né? Mas não conseguiu formar chapa. Coisa. E aí só teve um porque já estava definindo os bastidores. O sistema é ruim. É assim que a gente quer eleger o presidente, é muito, muito ruim. Não, essa frase de democracia quanto mais melhor, ela sintetiza bem, resume bem a situação, né? Existe prós e contras? Claro, mas vou ficar com essa frase aí, quanto mais democracia melhor. E tem que avançar, Fred. Aí eu tenho colegas que criticam o voto direto também pro quinto. Para escolha do quinto, fala, vai ter abusos, vai ter um candidato pode despejar dinheiro. Eu falei, sim, meu amigo, já tem. Hoje já tem, lá no conselho, mas enfim, tirando isso, fala assim, a gente tem uma regulamentação, tem monta uma comissão para fiscalizar os gastos, e isso acontece na Bahia. Hoje, se você chegar na Bahia, eu tenho um suplementar lá, tenho um escritório lá, em Luiz Eduardo Magalhães. Hoje, se você chegar na Bahia para um advogado e falar assim, olha, a gente vai escolher diretamente, eles dão um pulo lá longe, porque seria um retrocesso. Não tem um princípio da vedação ao retrocesso? Sim. Então, lá fala assim, já tá tão introspectado neles que foi um avanço, e aqui a gente ainda tá... Será que vai ser um avanço? Essa vaga de agora é do Ministério Público mesmo, ou você é daqueles que encampa a ideia de que não necessariamente? Fred, infelizmente é do Ministério Público. Você concorda com essa infelizmente. Essa vertente? Mas o que acontece? Por conta, enfim, de N problemas, a advocacia foi muito fragilizada e pode ser, hoje, seria do MP com base no auto-entendimento que prevalece. Agora, existe um outro, na advocacia, os advogados são os principais atores para mudar a jurisprudência, as leis, inclusive, e todos os entendimentos. Então, hoje existe uma argumentação, inclusive eu passei para um dos conselheiros, falei, utiliza essa argumentação e tudo. O que aconteceu? Porque a gente é número ímpar, são 3. Então, um rodaria e os outros 2 seriam fixos. Mais ou menos isso. Né? Na verdade, não é exatamente assim. Ficaria 3, não teria vaga fixa, mas a supremacia de um ficaria durante um período, quando vagasse o outro ficaria um a mais. Então, não tem assim, por exemplo, a vaga da Jaqueline Adolfo sempre vai ser do MP, não. Sempre vai, quando vagar uma, se tiver 2 advogados, vai ser o MP. Entendeu? Então, e assim sucessivamente. Então, sempre tem que ter 2 de um, se tiver 2 advogados, um MP. Se vagar um advogado, o próximo vai ser o MP. Aí, qual que é o problema? Qual que é aqui o problema, Fred? Que quando vagou a vaga que era da advocacia, que era do MP e foi preenchido pela advocacia, que foi até minha professora, adoro ela, professora Ângela, a outra vaga da advocacia estava suspensa, ele já estava afastado e que depois foi cassado compulsoriamente. Então, ou seja, não existiu a supremacia de 2, tecnicamente. Né? Nunca atuaram. Os dois advogados. Na prática nunca houve 2 advogados. Na prática nunca houve, exatamente. Na prática nunca houve. No julgamento 2. Tinha lá o preenchimento. Tinha um cargo que estava preenchido por um juiz substituto. Exatamente. Né? Então, assim, com essa argumentação, poderia levantar. E eu acho que a OAB tem que brigar por isso. Né? Muito interessante. E aí, pegando o gancho agora, Jander, vamos tentar dar uma descontraída de novo. Você falou no começo a respeito de roupas, de terno, de gravata. Você não gosta muito, não gostava, enfim, não era adepto. Hoje está tentando usar mais. Já foi até tema aqui, de conversa aqui no Piqui, essa coisa da roupa do advogado, né? Ter advogado que se não sair de casa de terno e gravata, mesmo num sol, num calor de 40 graus aqui no Tocantins, não é advogado. Eu penso bem diferente. Eu confesso que eu não gosto de terno e gravata. Eu uso quando eu vou para um tribunal, fazer um júri. Agora, no dia a dia, só aqui no escritório, não costumo usar. E você ficou bastante conhecido, inclusive na campanha política, por o uso de uma peça do vestuário muito interessante, que é a Crocs, né? Como é que é isso, Jander? Assim, brincando um pouquinho, mas ao mesmo tempo falando sério. Já sofreu crítica por isso? O cara virar pra você e falar assim, pelo amor de Deus, não usa isso, você é um advogado. Ou não, todo mundo sabe da sua capacidade e isso fica, obviamente, em segundo plano. Como é que é essa coisa do vestuário do advogado pra ti? Fred, eu tenho... Você já fez audiência sem terno? Já. Já.
é engraçado, né? Que uma vez eu fui na Justiça do Trabalho fazer uma audiência e lá... Na Justiça do Trabalho, não. Lá, bom, eu não faço trabalhista, mas já teve as histórias lá. Entrei lá 2 vezes. Umas histórias bizarras. Falo que eu morro de medo de entrar naquele lugar, não gosto de direito do trabalho. Mas já fiz 2 audiências. Aí nas 2 me veio antes a história, não, de terno, gravata, bonitinho, porque acho que tem até a história aí de juiz que proíbe o advogado de entrar se não tiver de gravata. Absurdo. Sem Fred, tamanho. Colega nosso falou que ele é bem gordinho também, igual a gente, gosta de comer. Tava na lanchonete antes da audiência, ali no Fórum Trabalhista, e deixou cair mostarda, o ketchup na gravata. Aí ele pegou e tirou, e entrou dentro da sala de audiência sem gravata. O juiz deu um sabão nele que não iria fazer audiência em gravata. Que é um absurdo, Fred. Falei, meu Deus do céu. Sem tamanho. Assim, hoje aqui na Justiça Estadual a gente tem juiz que eu acho o máximo que ele tem assim, um cabelão e vai de camisa, de calça jeans. E eu falei, por quê? Porque o que vale é ali, ó, a capacidade dele de resolver, pô, tá produtivo, tem sentença e tal. E não do jeito que ele se veste. Então, assim, hoje inclusive, eu tô de Crocs. Vim de Crocs. Adoro Crocs. Minha paixão por Crocs. Eu não sei se... eu uso assim muito, e aí abri uma loja aqui, eu compro em Brasília e tudo, mas Fred, já tem mais de 15 anos que eu uso Crocs. Quem me deu a minha primeira Crocs foi uma ex-namorada minha, comprou uma pra mim e uma pra ela. E aí casalzinho. Casal. Só que aí no início, e eu gostei que é tão confortável, e eu gosto de coisas, sempre gostei de coisas confortáveis, né? Eu não gosto muito, gosto de camisa larga e coisa. Então eu sempre me senti, porque roupa seria pra isso, pô. Imagina isso, roupa você veste pra ficar ali apertado, incomodando, ainda mais escala. Não, tem que ser ainda mais pra trabalhar. Para trabalhar, pô, você tem que se sentir confortável. Então eu sempre, por exemplo, eu gosto, e também eu fui, Fred, eu confessar que eu sou muito preguiçoso em questão de como, eu falo assim, Jana, por exemplo, tênis, desde pequeno eu gostava de tênis com velcro, porque eu não gostava de amarrar, então era um velcro. Eu gostava de calça tectel, porque não tinha que usar cinto, sabe? Que não tem uma calça tectel assim. Eu sempre gostei assim de coisas largas. E nunca gostei desse sistema, sabe, dessa visão assim de túnel. Medir conhecimento por vestimento, eu acho isso isso é bárbaro. E inclusive eu acho que no futuro, eu acho que as futuras gerações vão olhar para trás e falar assim, meu Deus do céu, olha isso. E Fred, assim eu tento sempre quebrar barreiras, e é difícil porque, né, tem muita resistência no próprio judiciário que determina de um determinado, né, que você tinha que ser vestido de um jeito. Mas assim, eu lembro aqui, Fred, olha essa história. Quando eu fui na minha inscrição da OAB, na solenidade, eu fui de terno, gravata, mas adivinha qual era a minha gravata? Eu lembro. Era uma gravata dos Simpsons. Eu lembro. Aí o pessoal, você tá doido, vai fazer isso? Aí eu fui, vamos ver se eles vão falar alguma coisa lá. Aí não levei nenhum pitaco, mas tá lá o registrado, porque eu sempre gostei, eu sempre gosto de ser... Fantástico. Dessa assim... Eu não sou divertido, não sou engraçado, mas eu sempre gostei do humor, de levar a vida, né, mais tranquila. Vim com a camisa aqui, que eu hoje... Hoje eu tô pro fato típico, ilícito e culpável. Terrível! Pra quem não sabe, típico, ilícito e culpável é crime. Então eu dou pro crime. Então assim, eu gosto, né, dessas situações. E tento, advocacia não deveria ser dessa forma. Obviamente tem que... eu vou chegar lá de camisa regata, de mal arrumado e tudo. Não, óbvio não. Agora, fala assim, ó, Janda, você tem que ir aqui de back pra fazer. Pô, isso aí é um atraso. Eu também acho. Só pra você ter uma ideia, as mulheres, eles não poderiam usar vestido na Suprema Corte. A ministra Ellen Grace, isso aqui tem o quê? Menos de 20 anos. Imagina isso. Não, e muito recentemente nós tivemos um episódio, acho que no STJ, se eu não estou enganando, foi no STF, não, foi no STJ, né? Um ministro deu também ali um pito ali no advogado porque ele estava sem blazer, né? Sem o terno eu acho que ele estava até de gravata, mas estava sem o terno ali por cima. Por videoconferência, né? Agora você imagina, inteligência artificial pode até colocar olha, pra que isso? É um esses dias eu achei fantástico também, o outro fazendo numa rede, né? Deitado numa rede. Baiano. Cansado. Pra quem não sabe, o Jander é baiano. De Ilhéus, Bahia, né? Litoral. Terra do Jorge Amado, muito linda a cidade. Agora, pra morar não é muito bom, não. Mas não me ouçam meus tios e minhas tias que moram todos lá. Esses dias não, já faz um tempinho, até porque faz tempo que a gente não faz assim audiências presenciais. Mas em Araguacema
Cheguei lá, o promotor de justiça, impecável, todo de terno, gravata, né? E o juiz estava atrás daquele monte de tela de computador e eu não vi o juiz ali. Eu vi que ele estava ali, mas eu não vi o que ele estava vestindo. E eu tava de camisa, eu acho que eu não tava nem de gravata, tava só de camisa, assim, né? Aí eu já entrei na sala, excelência, peço desculpas pela vestimenta, mas tá muito quente, hoje eu não consigo colocar um terno e uma gravata. Ele levantou lá de trás, ele tava numa camiseta, eu acho que ele não tava de short porque não dava. E era Araguacema, né, na beira da praia ali, então... Ele falou assim, doutor, se o senhor tá pedindo desculpas por estar desse jeito, eu vou ter que sair da sala, então. Então, assim, é isso que eu acho fantástico. E um excelente juiz, um cara fantástico, tanto como juiz como pessoa, não é roupa que define isso. Então, eu sou adepto disso também. Essa coisa de você chegar no fórum, se você não tiver terno e gravata, os outros advogados às vezes te olham de cima a baixo ali. Eu acho julga isso, muito. Julga. Fred, os advogados talvez julgam mais do que o próprio juiz ali. Fred, você já sentiu isso, Fred, de ser julgado na advocacia, né? Na sociedade tudo bem, a gente sempre tem, mas parece que na advocacia é mais muito julgado por aparência, do aparecer. É porque eu costumo dizer que assim, é até um erro, é algo que eu, da minha forma, também tento combater, porque eu acho bem esdrúxulo isso, quase ridículo, demonstrar que não é a roupa que faz o advogado, é o conhecimento. O cara pode estar de camiseta lá. Claro, igual você falou, você não vai lá maltrapilho esfarrapado. Não, você vai arrumadinho, organizadinho, mas não é a roupa que define o advogado. Já diria o Cacai. Hoje, eu falo sempre, a minha inspiração no direito criminal é o Cacai. Pra quem não sabe, o Cacai foi flagrado usando bermuda nos corredores do STF. Exato. Que lá não poderia, mas ele, enfim. Mas ele é o Cacai, então ele tem uma experiência jurídica. Né? Enfim, ninguém vai recriminar o Cacai. Né? Ele estava dando uma palestra, eu estava ouvindo uma palestra dele na OAB do Rio de Janeiro, agora muito recentemente, falando até sobre um tema que nós vamos falar agora, que é a questão da legalidade independente de pra quem. E calça bem normalzinha, camiseta, pronto, deu aula. Porque o que é o Cacai é o que ele conhece, não o que ele veste. É o que ele sabe, não o que ele veste, né? Mas enfim, é isso. Eu não sou o Cacai ainda, então eu tento o meio termo. Mas se daqui um dia me permitirem... Aquela questão, acho que tem que se sentir confortável. Sim. Mas olha um fato que eu estava lembrando, Fred. Você acredita que aqui no fórum foi proibido de entrar uma colega nossa por conta o vestido, do tamanho do vestido. E aí, uma resolução esdrúxula, o tribunal falava que tinha que ser, não poderia ser 3 centímetros acima do joelho o pano. E aí eu fico imaginando as advogadas sendo submetidas a uma régua ao entrar. E assim, é uma questão assim absurda. E aí o dela foi mais ainda absurdo, Fred, porque o vestido dela tava acima do joelho. Não sei se você sabe o porquê. Ela estava grávida com barrigão, então o vestido vinha um pouco mais, sobe um pouco para cima. Porque nem isso, ela falou, o vestido estava. E ela foi impedida de entrar no fórum por conta disso. E tinha uma resolução do tribunal falando. Mas você sabe, é isso que eu estou te falando. O grande problema é que, às vezes, muitos advogados apoiam esse tipo de situação. Então, se o próprio advogado está apoiando um negócio bizarro desse, é difícil. Inclusive, não é só para advogado, Fred. Eu me recordo de um trabalhador que ele saiu do emprego, do posto de trabalho para ir para audiência, ele era reclamante, ele estava de bermuda e chinelo, e ele foi impedido, porque ele falou, não, mas eu só tenho esse, e ele foi retirado, não teve a audiência dele. Essa situação de pessoas, né, do povo, digamos assim, trabalhador, o cara que vai sujo de tinta, de construção civil e é barrado, eu acho isso algo surreal, sabe? É surreal. E nós temos também vários exemplos disso. Enfim. A gente tem que evoluir muito nisso aí, Felipe. Isso aí eu tenho certeza. Não, sem dúvida. Espero que a gente evolua. Né? Eu acho que já melhorou muito. É igual você está falando. Você tem juízes, tem um que até estava servindo no tribunal como juiz assistente, alguma coisa assim. De camiseta, calça e tênis. Né? Então, assim, fantástico. Eu acho isso fantástico. Sou defensor disso, que o advogado tem que ser conhecido pelo que ele sabe, pelo que ele entende, pelo trabalho dele, pela função que ele desempenha ali, pela forma como ele desempenha o trabalho dele, não porque tá com terno caro, bem cortado, aquela
coisa toda. E aquela coisa, Fred, se o advogado quer usar um terno Sim, caro, sim, que use. perfeito. Se ele se sente confortável, É isso. é aquela coisa. É isso, né? é isso. Mas eu ainda sou time Cacai. Isso aí. Jander, e aí vamos pegar o gancho. Vamos pegar esse gancho. Falamos da Crocs, mas vamos voltar para um pouquinho de coisa mais séria aqui, que é exatamente a questão dos legalistas de ocasião, né? O cara que se diz legalista, que é garantista, que é o direito penal mínimo, prisão é última ratio, última... como é que eu vou dizer? A última possibilidade, só em casos extremos. Isso para quando é amigo dele. Quando é inimigo, não, tem que prender mesmo. Ficar em silêncio é porque tem culpa, tá devendo... E a gente tem vivido muito isso no Brasil de figuras até, né, de grande visibilidade. Nós temos aí eu vou citar inclusive, por exemplo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, que é ex-juiz federal, um cara com conhecimento, cotado para a STF, que quando se trata de candidato da oposição, ele acha que o silêncio é porque está devendo. E nós temos inúmeros outros, infelizmente. Como é que você vê essa situação? Eu sei que você é um cara que defende... Você sim é um legalista, né? Defende sempre isso. Como é que você vê esse momento do Brasil onde supostos legalistas estão pedindo, garantistas, estão pedindo inclusive prisão de inimigos políticos? Fred, não me surpreende essa opinião do Flávio Dino, porque juiz geralmente tem essa interpretação. O réu ficou calado, geralmente tem essa interpretação, o que é equivocado, porque juridicamente, e aí isso eu falo juridicamente, nenhuma conclusão pode ser feita do direito ao silêncio. E o direito ao silêncio é um direito acima, inclusive, do direito à não autoincriminação, e que também aqui no Brasil tem que ser respeitado. Então, assim, hoje a gente vê pessoas, né, não só da política, mas dependendo de quem está sendo julgado, dependendo de quem é o réu ou investigado, muda de opinião muito fácil, né? Então isso não pode, porque tem uma expressão, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Ou a lei, né? Tem até um filme que, né, enfim, fala que a lei é para todos. Então, o garantismo que a gente fala, essa defesa, na verdade, eu nem gosto muito de falar assim, tal pessoa é garantista ou não, porque todo operador do direito tinha que ser garantista, porque o garantismo nada mais é do que respeitar a legislação. O garantismo não quer ampliar direitos, não. Eu quero que você respeite as regras do jogo, no processo penal. É só isso. Isso é o garantismo. É respeitar a Constituição, respeitar o processo penal. Se lá fala que ele tem o direito a não se incriminar, inclusive é orientação minha para meus clientes, muitos clientes, né, nessa área criminal, fala assim, olha, não vai falar porque eu não tenho acesso ao inquérito policial, por exemplo. Eu falo assim, olha, não vai falar porque eu acho que essa investigação aqui está equivocada. Então, isso aí não dá do silêncio. Fala assim, ele é culpado, não culpado, que fica em silêncio apenas que é culpado. Então, assim, eu vejo que hoje, por conta dessa polarização, né, da política, que a gente só, infelizmente tem isso, a gente, por exemplo, está carente de nomes e até de grupos, né, de ideias novas. O Brasil, infelizmente, é muito carente disso. E aí, por conta dessa polarização, essa rivalidade que chega a beirar a questão da agressão física, do desrespeito, né, daquela algeriza, por conta disso, as pessoas deixam, inclusive juristas, deixam de respeitar aquilo que pregou a vida inteira. Garantismo. Então, Fred, hoje a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Agora, politicamente, se eles quiserem dar outro contexto, dizendo assim, politicamente ficou ruim e tal, por conta da imagem dele, é uma outra situação. Agora, falar juridicamente, falar que ele tem culpa ou não, juridicamente não tem resultado, não tem consequência nenhuma daquilo. Juridicamente, não. Inclusive, para quem não sabe, o réu, ele tem direito de ficar em silêncio. Aqui no Brasil, ele tem direito de mentir. Então, por quê? Porque foi o nosso ordenamento que escolheu isso. Ele tem direito de ter aquela ampla defesa. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, se a pessoa quiser falar, ele não pode mentir. Ele é obrigado a falar a verdade. Aqui no Brasil, a gente escolheu diferente. O que o garantismo fala? Se escolher ser diferente, então vai ser para todo mundo. Quer mudar isso? Então muda a lei.
né? Muda as regras, muda as normas. Então hoje a gente tem que ampliar. Então não é porque A ou B fez isso que a gente tem que mudar de opinião. Isso aí eu sinto muito isso, porque vários colegas, inclusive nas redes, eu frequentemente sou bloqueado. Juiz estadual vai lá e coloca uma coisa, eu vou lá e critica, eles não gostam de crítica, vai lá e procurador da República lá, vai lá e tal. E aí começa, hoje nas redes sociais é assim, não gostei, bloqueio. Exato. Não vive nem com a divergência, né? Mas... E a espetacularização, Jander, do processo penal, né? Que eu acho que tudo uma coisa vai ligando outra, né? Nós temos hoje, claro, o direito, ele é fascinante até para quem não é do direito. Exemplos recentes, por exemplo, o inventário do Gugu, né? Todo mundo quer saber, todo mundo quer dar pitaco, todo mundo acha que entende, não é só o direito penal. Mas o direito penal, eu particularmente acho que ele é ainda mais interessante para o cidadão comum, o cidadão que não é do direito, porque ele fascina mesmo, né? A coisa às vezes, do matar alguém, do ser preso, e aí, claro, sem contar a polarização. E aí existe uma espetacularização muito grande hoje, eu particularmente penso assim, do processo penal. Tudo, aí vem delegado, vem Ministério Público, juiz, todo mundo quer aparecer em cima daquele caso. Eu já acompanhei situações aqui no Tocantins, onde o delegado desce de helicóptero para prender suposto traficante com 10 gramas de sei lá o que, e R$2 na carteira. Aposto que tinha alguém filmando. Certeza. E hoje a própria Secretaria de Segurança Pública já dispõe de uma equipe, né, de cinegrafistas para acompanhar esse tipo de operação. Eu acho isso também surreal. E nada mais é do que transformar isso tudo num espetáculo. Os programas, né, o Datena é o rei disso. Exatamente. Né? Programas de televisão como o Datena, por exemplo, transformaram o processo penal num circo armado. Isso é terrível para todo mundo, eu penso. Até no final, Fred, depois a gente pode comentar a questão de séries, filmes e tal, que eu adoro. Agora, documentário, eu assisti recente, que saiu do caso da Isabela Nardoni, que tem na Netflix, recomendo para os colegas, que lá mostra essa espetacularização que o Datena foi assim um caso em 2008 que todo mundo, a mídia em cima o tempo todo, então aquilo ali prejudica demais o processo, porque os atores ali, os jogadores do processo penal, por assim dizer, a quem atua, fica direcionado para querendo agradar a mídia. Isso é horrível. E esse caso foi assim, marco, e esse documentário mostra muito isso. Lá não mostra que se é culpado ou não é isso, ele mostra muito a questão... Os bastidores e muito da mídia. A mídia, para você ter ideia, o juiz proibiu, na reprodução simulada, proibiu 2 quilômetros de distância de as pessoas se aproximarem. Então tinha uma ordem judicial. Sabe o que eles fizeram? Alugaram apartamentos de prédios vizinhos para filmar coisa e ter aquela cobertura. Então a gente viu assim, um absurdo grande. E aqui, olha só o que já aconteceu, né? E você comentou um caso, os colegas também. Uma vez fui chamado para acompanhar uma busca e apreensão às 6 da manhã, como representante da OAB na época, e antes de chegar, ou seja, nem a Polícia Federal não informa quem é, então a gente tem que ir junto. Quando eu cheguei para acompanhar a busca, antes de ingressar na residência, quem estava do lado fora? Repórter da TV. Eu falei, mas por que eles estão aqui? Quem que informou eles? Obviamente foi a polícia. Então isso não pode. Aí vem, inclusive a gente está, assim, querendo ou não, eu reconheço alguns avanços. Vou explicar por que esses avanços são esses. Alguns magistrados já vêm determinando na decisão de busca e apreensão, prisão, etc., que as autoridades envolvidas tomem ao máximo de cautela para que não ocorra isso, essa espetacularização, esse espetáculo através, essa divulgação. Veículos descaracterizados, né, de forma que ali não mostre ele. Para você ter uma ideia, nesse caso da Isabela Nardoni, um agente da polícia falou: olha, eu coloquei mesmo, tirou isso filme da viatura, isso filme, colocou eles no camburão e passou para um local onde eles estavam onde tinha filmagem. Ele falou: eu passei por ali, se eles queriam filmar, você acha que eu ia tirar? Não ia. Quer dizer, eles queriam mostrar aquilo. Então isso não pode acontecer, porque o processo penal é muito sério, né? E se fosse realmente levado do jeito que tem que ser, a gente ia evitar muitos problemas
que a gente supõe de ser impunidade. A Lava Jato acho que colaborou muito para isso também, né? Tudo era um espetáculo, agente de polícia ficando famoso, né? Nós temos o japonês da Federal. Exato. Aí tinha um que inclusive o japonês da Federal foi aposentado, respondeu o processo, estava de tornozeleira e perdeu. Não, era assim. É complicado. O Brasil realmente, aí a gente volta lá para o começo da nossa história. O Brasil é complicado, não é fácil. Né? E aí, essa espetacularização, esse circo armado em cima de qualquer problema criminal, isso influencia. Um exemplo que eu tenho agora, um cara que eu admiro demais no STJ, o Schietti, né? Ministro Schietti. Excelente ministro. Mas no caso da Boate Kiss, né? Ele foi um dos que votou agora pelo retorno da sentença do Tribunal do Júri. Perfeito. Só que, se você assistir também lá, a série documentário da Boate Kiss, acho que é do Globoplay, porque foram feitas 2 ou 3 em sequência, se eu não me engano é do Globoplay. Tem fala do ministro, então assim, ele está mais do que comprometido com aquela situação. Perfeito. Não tem jeito de separar o julgador do cidadão naquele momento. Né? Inclusive, a decisão dele ali, para mim, foi difícil porque é um cara que eu admiro muito. Fred, e da Boate Kiss, a sua opinião? Não, Jander, talvez a gente precisaria de um podcast só para falar do júri da Boate Kiss, né? Inclusive é uma ideia interessante, mas só tá lá quem, a meu ver, não tem culpa absolutamente nenhuma. Os verdadeiros culpados por aquela tragédia não chegaram nem perto de ser julgados. Só que o que acontece? Aí, de novo, entra um sentimento que hoje toma conta do cidadão brasileiro, não só de hoje, de algum tempo, e às vezes por conta desse sentimento a gente acabou, enquanto sociedade, tomando decisões bem erradas. De punir, alguém tem que ser punido. Aí mostra a televisão, exato, a televisão vai lá e mostra a família que sofre. É lógico que a família está sofrendo. É lógico que se você filmar a família sofrendo, ela vai querer que alguém seja punido, ela quer justiça. Só que o que está sendo feito lá está longe de ser justiça, a meu ver. Não conheço o processo, acompanhei, obviamente, alguma coisa do júri, os recursos agora, mas, a meu ver, quem deveria estar sendo julgado, no caso da Boate Kiss, não está. A gente está tendo lá a sobra, falou, alguém tem que se lascar com esse negócio aqui, porque a gente tem que mostrar para a sociedade que o judiciário fez, o Ministério Público fez, o judiciário fez. E aí estão lá. Eu acho um absurdo. É sem dúvida um caso marcante do judiciário brasileiro, de um erro crasso e grave, tudo em prol de um suposto sentimento de justiça. E difícil, né, gente? Muito. Direito. Muito. É complicado. Imagina o advogado que está num processo daquilo ali, porque são várias vidas. É um negócio que comoveu uma cidade, um estado, um país. É muito difícil. Né? A gente mexe muito com isso, com vidas, querendo ou não, são vidas, né? Sim. É difícil. E assim, no direito, a gente se defronta com muitas decisões horripilantes, muitos erros e tal. Então, a gente está acostumado, o advogado tem que ter estômago, né? Ainda mais que advoga na área criminal, né? Em que pese eu transito, né, em várias áreas, tudo, mas eu vejo que o mais sensível ali no criminal, muitos erros. E Fred, nada assim me abalou. Falou, não, vamos reformar, vamos brigar e tudo. Agora teve uma decisão que aí foi um baque grande para mim. Foi a decisão do ministro Luiz Fux, quando ele suspendeu uma ordem de habeas corpus do tribunal, que foi totalmente, não foi nem a questão de voltar, né, o ministro Schietti ser influenciado, não, tudo bem, isso aí nem dá zero de jogo. Agora, aquela decisão foi assim, eu falei, meu Deus, aí agora a gente chegou no fundo do poço. Agora bateu no fundo, agora não tem como. E pra você ter uma ideia do absurdo, depois colocar absurdo, teve pedidos depois, iguais. Que foram negados. E foram negados todos. E o Fux voltou atrás depois. O próprio Fux, se eu não me engano, na decisão definitiva, no julgamento pelo... Agora eu não vou lembrar se foi pela turma ou se foi pelo pleno. O próprio voto do Fux foi diferente, se eu não estou enganado também. Me corrija se eu estiver errado. Não, ele manteve a suspensão do liminar. Manteve. Só que aí depois teve a anulação e tal. Isso. Aí ele fez aquilo que também é um problema crasso, é um problema muito grande no direito brasileiro. É o quê? Segurar processo. Sim. Aí ele ficou segurando, como deu o juiz da garantia. É isso que eu ia falar, o Fux Aí, ou seja, ficou segurando e até... Aí, eu acho que até perdeu o objeto, quando da anulação do TF, aí todo mundo foi colocado mas isso aí é ruim, porque, poxa, e os outros da frente que a mídia não tá acompanhando? Porque a mídia parece que pega um caso ou outro. Exato. E aí quando o pessoal fala, olha o que aconteceu, esse caso aqui tá passando nisso. Eu falei, mas aqui acontece direto, por que ninguém tá dando importância?
o João lá no interior da cidadezinha, do estadozinho pequeno, ninguém tá aí, ninguém sabe o que tá acontecendo. Né? Vai nos casos de repercussão, aquela coisa. Isso influencia demais, isso é muito ruim. Eu venho tentando lidar com essa situação há algum tempo. É terrível para o processo penal. Né? Eu entendo como muito terrível. Mas você falou aí agora que você milita em outras áreas também, e é um dos pontos que a gente vai falar. Como é que é essa paixão dividida aí? Existe, sei que você advoga muito também na esfera eleitoral, né? Querendo ou não, tem ali, entendo. Eu até que tenho muita ligação com o direito penal também, por vários momentos, até quase que infelizmente, mas tem. Como é que é dividir esse amor? Dá pra dar amor pra todo mundo? Tem, você falando do direito eleitoral, tem sim. Inclusive, uma das minhas paixões é crimes eleitorais. Que aí eu fui professor convidado da especialização lá da UFT, de Direito Criminal, para fazer um módulo só de crimes eleitorais. Foi bem bacana, estou escrevendo sobre livros sobre isso e tal, então eu estudo muito crimes eleitorais. Só que, Fred, eu sou um advogado, olha a frase, eu sou um advogado fadado ao fracasso. Eu fico brincando com os colegas. É verdade. Por quê? Porque todo livro que a gente lê de gestão, de advogado, né, de marketing jurídico, né, nessa questão dessa área de preparação de advogados, eles falam, olha, você tem que se especializar, nichar e ir atrás de uma coisa. Só que eu não consegui. Não consegui no sentido de que eu sou apaixonado por várias coisas. Eu gosto, na verdade, de problemas. E o pessoal fala, gente, você é especializado em quê? Aí eu brinco, eu sou especializado em resolver problemas. Aí você me fala qual que é o seu problema, eu vou falar se eu consigo resolver ou não. Boa resposta. Se for na área criminal, eu tenho especialização acadêmica na área criminal, iniciei agora um mestrado e meu projeto, né, de pesquisa, que inclusive o Guilherme Madeira, que é um juiz, ele vai ser meu orientador, que é para falar sobre as câmeras corporais. Inclusive, o professor Madeira que se cuide, porque esse podcast aqui vai se tornar maior do que o dele em breve. Pode continuar. É isso aí, tem que já planejar. Então, Fred, eu assim, adoro essa seara do direito, as relações humanas, né, de melhorar. Então, no começo da faculdade, eu me interessei de estudar bastante, de ler muitos livros. Inclusive, fica a dica, Fred, um dos livros que me marcaram, né, da questão do direito em si. Tem vários livros, mas um que para mim chama, um livro pequenininho, chama A Luta pelo Direito, de um autor alemão chamado Rudolf Jungerg. Ele é um teórico no direito civil e tal, mas tem esse livro que ele fala o seguinte, olha, o ser humano, todo ser humano, em regra, em síntese, em pequena síntese, é assim o pensamento dele. Todo ser humano deveria lutar pelos seus direitos. Tem que brigar, você não pode deixar passar nenhum milímetro. Você tem que brigar. Por quê? Porque se você for abrindo mão dos seus direitos aos poucos, você não vai ter direitos. Então, se todos lutassem pelos seus direitos, qualquer que fosse eles, por menor que seja, o pessoal fala, o pessoal entrou com uma ação aqui por conta de uma data de vencimento de um produto. Gente, se todo mundo entrasse, não ia ter mais isso. O pessoal entrou aqui porque tinha um atendimento equivocado. Eu lembro que teve uma decisão milionária lá nos Estados Unidos que era o café quente, que foi derramado numa consumidora do McDonald's e ela ganhou milhões, porque lá tem os danos punitivos. Aqui no Brasil não tem, né? Só dano moral. E lá a rede americana derramou café quente nela e ela se queimou. E ela entrou achando no judiciário. E a rede americana acho que foi na época $8 milhões que ela ganhou. Olha isso. Só que, detalhe, Fred, olha a coisa. Detalhe, todas as máquinas, foi constatado no projeto que todas as máquinas das redes tinham um problema de fabricação que ocasionava uma temperatura maior do que a do humano, então teve que alterar tudo. Então, eles preferiram, não, vamos ter que alterar tudo, porque se virem várias e várias condenações dessas, a gente... É o que aconteceu, por exemplo, isso a gente chama de análise econômica do direito, né? Que a gente fica pensando, as pessoas avaliam. Algumas empresas e pessoas que violam direitos pensam isso, assim. Pensam assim, olha, é melhor eu responder esse processo e pagar do que eu ter que alterar toda a minha estrutura. Então, por exemplo, o tal do risco calculado, que nem sempre é tão calculado assim. Já vi muita gente as negativações, eles colocam as pessoas, mas por que as operadoras de telefonia são recorde? É porque elas não investem. Na verdade, elas fazem um cálculo, elas gastam assim, sei lá, 500 milhões de indenizações por ano. Se fosse para investir, tinha que ser 1 bilhão. Exato. Agora, por que isso? Se o judiciário
pressionasse, se todos lutassem pelos seus direitos, todo mundo acionasse, o judiciário também correspondesse e fizesse, as empresas tinham que se adaptar. Sim. E aí, meu amigo, a gente ia evoluir muito. Então, esse livro mudou Mas muito. eu vejo muito isso aí. O próprio cidadão, de novo, talvez o maior problema do Brasil é o próprio cidadão que julga aquele que faz. Esses dias atrás estava tendo um debate na rede social, que eu não vou lembrar qual acerca disso, o preço das passagens aéreas no Brasil. Aí veio um lá e, não, o preço da passagem aérea no Brasil é caro porque o brasileiro quer tomar vantagem em tudo e quer processar as companhias aéreas e os caras já embutem no preço da passagem o custo do judiciário. Que loucura, olha o absurdo disso. Isso aí então, assim, o próprio brasileiro, ele tem uma ideia, às vezes, estapafúrdia da situação. Isso não é um ou dois, são vários. Sim. Né? Esse é o ponto. E aí acontece isso demais. Então, essa questão de você lutar pelo direito, e qualquer que seja ele, me levou a essa paixão por várias. A gente tá falando sobre isso, né? Várias esferas. Então, eu fiz academicamente. Lá no início, foi na área de direito público, licitações e contratos, fiz muitos cursos. Tá? Fui pregoeiro. Fred, tem uma história interessante. A minha chefe, na época, viu meu interesse. Eu fui o pregoeiro. Pregoeiro, para quem não sabe, é como se fosse na administração pública, o responsável por conduzir as compras, né, na época lá, de uma modalidade de licitação. Então, imagina eu, com 18 anos, na Universidade Federal de Tocantins, fui o pregoeiro mais jovem do Brasil. Eu tinha feito 18 anos e 4 meses. E aí eu sei disso porque eu participei de um congresso, a gente participou de um congresso lá em Foz do Iguaçu na época. E aí foi colocado, aí o pessoal falava, o quê? Você tem 18 anos de pregoeiro? E pessoas com 30 anos de serviço público e todo. Só que eu era viciado em estudar, em querer aprimorar e mais, e ficava fuçando. Então, eu sempre fui isso, curioso. E indo. E aí eu fui me apaixonando pelo direito público, aí academicamente fiz uma especialização em direito público, direito eleitoral. Sempre tive uma paixão, porque minha mãe é política, então, e a gente, né, intrinsecamente, tudo envolve a política, né, a eleição. Então, no início da minha advocacia também atuei no escritório, né, um sócio que vinha também, né, da atuação de juiz no Tribunal Regional Eleitoral pela Classe de Advogados, então tinha uma grande experiência. Então, assim, eu me apaixonei muito de eleitoral, na área de direito público, e aí tenho demandas, também trabalho, advogo, tanto que... Essa aí eu não passo nem na porta. Direito trabalho, direito tributário, direito previdenciário, eu adoro. Então, assim, a gente tem uma estrutura que a gente... Agora, não é todo caso, felizmente, aqueles casos, igual eu te disse, dependendo, hoje... Né, com o passar do tempo, a gente dá as liberdades de escolher as demandas. A profissão do advogado é maravilhosa. Sim, né? sim. Não sei se você sente isso. Porque no serviço público você não tem isso. Vou rejeitar o serviço. Não, eu falo, não, esse aqui não é para mim, vou indicar outro colega. Eu escolho as demandas, escolho meu horário de serviço, escolho quanto eu quero cobrar, escolho quem eu quero atender, escolho o que eu quero fazer. É claro que no início... Não dá. Não é assim. Lógico. A gente teve que ralar. Não adianta o cara achar que vai sair da faculdade também achando que vai escolher. Não, o começo é difícil. Tem que passar alguns anos ali ralando ainda. Fred, no começo foi tão difícil. Tomando esporro de juiz e promotor. Foi tão difícil pra mim que eu te contar uma história, aproveitar e contar uma história meio até engraçada. Foi tão difícil que... Quando eu comecei a advogar, eu me desvinculei totalmente da Universidade Federal. Pedi exoneração, em que pese eu poderia ter pedido licença para interesse particular. Só que foi a melhor decisão, porque no meu primeiro ano de advocacia foi tão difícil que eu teria voltado por várias vezes. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu aqui não vou ganhar dinheiro, e o que eu tô fazendo? Então, assim, eu tive essas dúvidas no início. E eu queria ter voltado, mas eu queimei, a gente até brinca, um amigo meu sempre fala, Janderson, queimar navios. Queimar barcos e queimar navios, queimar pontes. O que isso é isso? Das conquistas, não sei se foi Gengis Khan, ele tinha uma técnica para conquistar, foi um conquistador, né, na era medieval, outros territórios. Como é que ele fazia? Ele pegava o exército dele, ia de barcos para outro território, quando chegava no território inimigo, desembarcava e ele queimava todos os barcos, os navios. Queimava e falava para incentivar. Meu amigo, é daqui para frente. E você não tem para onde voltar mais não, você vai voltar nadando. É daqui para frente, então você vai ter que ir. E graças a Deus que eu fiz isso. Que aí eu falei, é daqui para frente. E aí foi. Só que no meu primeiro ano, olha que história. Tinha uma audiência no interior do Tocantins, lá no Pedro Afonso, lá para lá naquelas comarcas.
eu estava advogando para um candidato, um vereador que estava sendo cassado, ia perder o mandato por infidelidade partidária na época. E aí ia ter uma audiência, Fred, isso de amigo, né? Fred, quem disse que eu tinha dinheiro pra gasolina, pra ir pra lá? E ele também não tinha condições. E aí eu fiquei naquela, meu Deus, e agora? O que eu faço? E eu não queria pedir pros meus pais, e pedir pras amigas e tudo. E aí eu falei, meu Deus, vou receber no outro dia e tal. Liguei na vara, na zona, e falei assim, deixa eu falar pra vocês aqui, eu tava indo pra audiência, mas tava indo, mas teve um acidente aqui na BR, o meu carro aqui, eu tô aqui no meio da BR, como é que eu faço? Ligando, doutor, calma, a gente vai vir aqui, eu vou conversar com o juiz, eu tive que inventar. E aí teve audiência, ela não teve nenhum prejuízo, graças a Deus, mas imagina a dificuldade que é. E eu sei como é a advocacia. Não, isso é importante ser falado também, porque senão fica só aquela coisa do Jander hoje é o cara que escolhe processo. Não, o Jander, para chegar hoje e escolher processo, ele teve que ralar pra caramba lá atrás. E é 4 horas. Não é simples, não. Você já chegou aí 4 horas da manhã pro escritório, pra quando pressionar e sair à noite? Provavelmente. Confesso que chegar tão cedo não, mas sair de madrugada do escritório é porque eu confesso que eu tenho essa dificuldade de acordar muito cedo. Sim, já vi você postando 5 horas da manhã na academia. Eu acho aquilo é crime. Aquilo tinha que ser punido. São pessoas psicopatas aí. Aquilo tinha que ser punido exemplarmente, né? Pra não deixar ninguém fazer igual. Agora, sair de madrugada do escritório, quantas vezes? Quantas vezes você tem uma decisão que você precisa meter um HC lá correndo, você tem que fazer, não tem outro jeito. Né? Advocacia é apaixonante, mas aqui a gente tem que se entregar. Sim, né, sem não tem horário para entregar. Do mesmo jeito que você não tem um horário fixo, quando precisa você passa muitas vezes. Já teve lá, a galera tá comemorando, tomando uma cervejinha no bar e você tá trabalhando em casa. Sim, isso, vai. Você tem uma flexibilidade de horário, você faz o seu horário, só que por vezes você não consegue acompanhar os outros e tá na luta. Tem as responsabilidades, né, Fred? Sim. E a responsabilidade não tem hora pra chegar, né? Exatamente. Tá 4 horas da manhã, você tá dormindo. De repente alguém. Um amigo te liga e fala, Fred, corre lá que tem que ir pra delegacia. Exatamente. Já fiz demais. Exato. Então, é isso. Mas, Fred, essa questão de se apaixonar, é claro. Cada um tem que atuar no que gosta, obviamente. Não sei se as pessoas sabem, esses dias eu tava fazendo um curso, sabe de quê, Fred? De Direito Espacial. Meu Deus. Na ASP, advogados da OAB de São Paulo, da Associação de Advogados de São Paulo. Que fantástico. E o pessoal fala assim, direito espacial, tem todo. Por exemplo, se cai um satélite aqui no Brasil, que é lá dos Estados Unidos, como é que resolve essa relação jurídica? Tem um direito especial. Aí fala assim, e o Brasil pode lançar foguete em qualquer lugar, satélite para ficar em órbita da Terra, como é que funciona isso? Tem toda uma regulação. É verdade. Aí eu falei assim, eu quero aprender, quero entender isso aqui. Aí, né, tem a ONU que faz alguns regulamentos, o Brasil faz de muito, cara, é bacana demais. Muito aí o pessoal fala assim, direito esportivo, tem toda uma justiça esportiva. Fantástico. Direito esportivo é fantástico. Marítimo, tem toda uma coisa. Então, assim, eu gosto dessas coisas de pesquisar, de ver coisas novas e tudo, e vou fazendo, né? O direito esportivo eu estudo bastante, confesso que nunca apliquei. Nosso estado é muito carente disso ainda, a gente tem até uma situação ou outra fora, mas muito pouco, sendo muito sincero. Mas estudar eu gosto muito, porque eu gosto muito da esses dias tem uma colega nossa que estava falando que estava trabalhando num processo que o Tocantinópolis foi suspenso por conta das apostas apostivas, e eu achei interessantíssimo, velho. Olha só, que eles fizeram foi matemático. Eles olharam os resultados e os gols e tudo, e as apostas, fizeram o cruzamento e num relatório enviaram e falaram, apontaram, possivelmente ter fraude. E mandaram e ali já foi suspenso. Então ela estava debatendo justamente isso, que a suspensão foi legal. Olha que interessantíssimo. Sim, é fantástico. O direito esportivo ele mexe com outras áreas também. E hoje está muito em voga essa questão das apostas, né? É porque quando há uma quantidade maior de apostas que o normal, já começa a chamar a atenção. Exato. Né? E aí eles vão investigando. Matematicamente. Mas, fantástico. Agora... não, pode concluir. Não, eu vou fazer um pedido pra galera aqui. Se você chegou até aqui, é porque tá gostando. Se tá gostando, deixa o like aqui, não custa nada, dá um joinha, segue o perfil do Piqui Jurídico, tem Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Se você tá aqui até agora é porque tá gostando, tá? Ainda tem um pouquinho pela frente ainda, mas já deixa aqui o seu like, curte e começa a seguir, é importante. É o salário
desse perfil? É o que pede, né? Curte, compartilha, comente. O advogado é um pedinte. Exatamente. Sempre, né? Então eu tô aqui pedindo para vocês também. Curte, comenta, compartilha e segue. Principalmente, no dia que a gente tiver 1000 seguidores no YouTube, a gente vai começar a fazer essa bagaça aqui ao vivo. Aí vai ficar divertido. Aí eu quero voltar ao vivo, vai ser legal. Aí vai ser Caso, bom. com o pessoal mandando mensagem e tudo. Exatamente. E Fred, tem uma galera legal pra vir aqui, viu? Não, então, cara, eu quero... O presidente do OAB, o Walter. Até não temos nome depois, passar pra você. Vamos, tem uma galera boa que eu quero Sério, do Marcelo Rubão, no o ano Marcos passado Moreira, veio o Dídimo. o Rodrigo é fantástico. Então, assim, Didi Belém, a própria galera, Cristiane, que obviamente tinha que ser uma a primeira parceira da vida, então não teve como mais... Inclusive, eu acho que ela tinha que ser o co-host. Não, nós vamos organizar legal. o estúdio maior, aí a gente vai conseguir fazer debates maiores. O projeto é ambicioso. Se a galera ajudar, curtir, comentar, compartilhar e seguir, vai dar certo. E deixa lá, né, sugestão pros próximos, o que tá gostando. Sim, sem dúvida. Boa, dá os feedbacks aí. Sem dúvida, muito bacana. boa. Mas vamos continuar, até porque a gente tem que acabar esse negócio aqui. Não, eu ficava aqui a manhã toda tomando uma cervejinha. Jander, a inteligência artificial no direito. É um negócio também que... E aí até pegando um pouco lá daquele seu primeiro curso lá, né? É algo que está mudando muito. Não só o direito, acho que inteligência artificial, tanto é que hoje se discute até legislação sobre isso, porque ninguém sabe muito bem o que fazer com o que está acontecendo, né? Veio o tal do ChatGPT aí, que foi o primeiro, mais conhecido pelo menos, e está revolucionando. E aí hoje a gente já tem escritórios de advocacias que trabalham com isso para produzir peças, o judiciário já tem os seus robozinhos lá em decisões. Como é que você vê... Pois é. Você já usou o ChatGPT, Fred? Já. Confessa pra gente. Não, pra fazer peça ainda não, mas pra dar uma pesquisada em alguma coisa. Não, vamos lá, pra fazer peça sim, né? Porque quando a gente pesquisa alguma coisa é pra peça, lógico. Então, assim, sim, sem dúvida. Perfeito. E como é que você vê esse avanço? É bom, é ruim ou nenhum nem outro, só tem que tomar cuidado? É excelente. Quanto mais tivesse, melhor. Eu lembro da época em que estava implantando o processo eletrônico. Quando eu cheguei, estava naquela transição ali do Tocantins, foi um dos primeiros do Brasil, né, a implantar. Mas quando eu comecei a advogar, estava já quase tudo eletrônico, mas algumas coisas físicas. Então, inclusive, eu até um processo lá em Paraíso, meu primeiro era físico ainda, muitas coisas físicas. Mas aí eu via muitos colegas tendo resistência, dizendo assim, não, que esse processo eletrônico aí não vai funcionar, tem que ser físico. Hoje, se a gente falar que tem que voltar pro papel, a gente vamos ser queimados na fogueira. Exato. E aí era o que eu fico pensando, que as futuras gerações vão pensar da gente, falar assim, poxa, olha só o que eles faziam aqui. A gente com receio das coisas, e é um avanço assim inimaginável. Se torna tão natural depois que é impensável você voltar atrás ali. E é isso. Meu Deus, quantidade de processo com apenso e não sei o que. Você tinha escritório que tinha estagiários só para buscar processo no fórum. Exatamente. Era um negócio surreal. E outra, aí, a pessoa falou assim, vai perdendo, alguns advogados perdendo espaço no mercado, tudo. Falou assim, gente, pode até perder, por exemplo, aquele nicho, mas ele se adapta, vai surgir outras coisas. A evolução tecnológica é assim. Por exemplo, Fred, eu lembro que teve greve. Olha só isso, lá na minha cidade, onde eu nasci em Ilhéus, quando os ônibus queriam começar a ter o passe eletrônico. Então o cobrador ia perder o emprego. E aí o que eles fizeram? Falaram, vamos fazer greve nos cobradores. Eu juro pra você, teve isso. Vamos fazer greve porque isso aqui não pode, que absurdo, vão perder o posto. E, na verdade, não. Aí o que eles fizeram? Eu achei interessante. Pô, quem você é cobrador, beleza, a gente vai fazer um curso, você pode se tornar motorista se você quiser. Sim. Ou outra função aqui dentro da empresa. Agora, cobrador não vai ter mais essa função de cobrador. Então, hoje o pessoal fala assim, Jana, essa tecnologia e tal, audiências virtuais. Vai acabar com o advogado correspondente. Eu falei, meu amigo, vai acabar, você vai fazer outras coisas. Tudo se adapta. Vai se adaptar. Não, eu acho fantástico isso. Mas também. É um avanço, né? Por exemplo, eu não sou muito bom com esse negócio de rede social. Tenho aqui o Piqui, gosto, mas na rede social propriamente dita eu tenho minhas limitações imensas. E aí, aqui no escritório dentro de casa, tem minha esposa, que é minha sócia também, que já nada de braçada nisso. Né? Ela tem cliente hoje do Pará, Maranhão,
Bahia, Salvador, tô quase indo lá em Salvador. Bacana. E aí, não só aqui pra cima, você pega lá mais pro sul do Brasil, tem cliente em Santa Catarina, São Paulo. Isso é fantástico. Isso é oportunidade para o advogado advogar no Brasil inteiro, sem precisar sair da sala dele, do escritório dele. Perfeito. É tecnologia ajudando. O advogado tem que saber utilizar. Exato. Quando você fala que não consiga, por quê? Porque você não sabe utilizar uma ferramenta, né? Não sabe utilizar o marketing jurídico, é só favor. A sua esposa teve a felicidade de ter. Tô apanhando igual o menino sem mãe com isso. Você já teve a felicidade da sua esposa aprender e fazer. Ou seja, e é um retorno fantástico. Exato. É um retorno fantástico. Tem colegas, Fred, que tem alguns colegas que eu conheci, né, nessas confrarias e tudo, eles se mudaram para Portugal, tá morando em Portugal e mantém a atuação deles aqui, porque é tudo eletrônico. Ela recentemente foi convidada para dar uma palestra lá em Portugal, a gente conversou com vários advogados, inclusive brasileiros que lá estavam. Perfeito. Né? E é exatamente isso, cara. Então você pode advogar de qualquer lugar no mundo. E aí a inteligência artificial que a gente vai ver vem justamente para isso. Se você souber utilizar essa ferramenta, é fantástica. Eu estava vendo um pessoal ensinando a utilizar a inteligência artificial conjugado com marketing jurídico. Então, aí, eles criavam ali, né, as frases, as imagens, tudo em 2, 3 cliques e já te ajudavam ali, porque o advogado, né, fala assim, é muito difícil, tal, tem que, né, atuar na área fim, tudo, mas tem essas questões, o marketing jurídico, então auxiliava muito. O ChatGPT hoje, aos alunos, a primeira coisa que eu faço é ensinar. Eu entro aqui nessa minha amiga. Você vai lutar contra isso? Não tem jeito. Você vai dar uma de professor que finge que proíbe de usar? Você tem que saber. Aí agora, tem aluno lá que coloca, cria uma peça. E aí o ChatGPT você tem que saber lidar, porque tem lá, ele inventa artigo, inventa jurisprudência, você tem que saber atualizar isso. O ChatGPT tá 2021. Tem até acho que a versão paga que é um pouquinho mais atualizada. Não, é até 2021 também. Eu tenho uma versão paga. Só que é porque eles sofreram um processo, aí você sabe disso. Não. Eles tinham. Tava assim uma coisa de louco, que a ferramenta deles era conectada na web. Tava pegando dados de todo mundo. E aí eles estavam pegando dados de todo mundo. Então eles sofreram um processo nos Estados Unidos, então eles desativaram essa ferramenta de atualização temporal. Porque, por exemplo, eu colocava o ministro Ricardo Lewandowski, a pessoa do Ricardo Lewandowski é ministro do STF. Hoje ele responde sim, tal, conforme base de dados de 2021. Na época, ele já vinha atrás, o ministro Lewandowski pediu exoneração dia tal. Mas por quê? Porque ele pesquisou. E aí ele colocava lá, ele apontava, pesquisando. Ele pesquisava, filtrava e fazia uma resposta. Era fantástico. Sim. Só que aí, por conta de questão de direitos autorais e tal, eles suspenderam. Mas, aí são um avanço. Né? O Google já lançou o Bird, tem o ChatGPT, tem outras inteligências artificiais. Essa semana eu tava brincando com esse negócio de ferramenta aí de inteligência artificial, de gerar imagens, vídeos. Tem um que eu achei fantástico, que ele traduz simultaneamente para qualquer idioma do mundo. Exato. Assim, você fala em português, ele já vai te dando o vídeo. Olha e o avanço. Sua boca falando, o interessante é isso. A boca vai falando naquele idioma. Então, assim, se você fizer a leitura labial, é naquele idioma. É um negócio formidável. Fantástico. Né? Fantástico. Claro, dá margem a muita gente usar de forma indevida? Sim, mas aí assim como toda ferramenta. Exato. Né? Os estelionatários estão aí para isso. Pega um papel e falsifica. Não falo de estelionatário não, que eu acho que inclusive não deveria ser crime. Eu sou um defensor de estelionatário, que o cara que ele faz qualquer coisa sem levantar sem alterar a voz, sem levantar uma arma, uma faca ou o dedo, eu acho que merecia prêmio, não é nem... É um enganador. Eu como advogado criminalista, eu brinco. Tem um filme que eu defendo o estelionatário. Tem um filme que eu adoro, Fred, não sei se você já assistiu, que o Wagner Moura fez, de um rapaz que fingiu ser o filho do dono da Gol. Esqueci o nome do... Constantino. Exato, é do filho dele. E aí o Wagner Moura fez esse filme. Eu acho que eu nunca assisti, não. Rapaz, é muito bom o nome do filme. Wagner Moura... Voo da Gol. Cara, não, sensacional. Eu, como diz, claro, a gente o nome chama Vips, filme de 2010. Aí ficou a dica. O que acontece? Ele foi para um carro na Recife, o estelionatário, isso antes de 2010, 2005, 2006. E aí se passou o filho do dono da Gol, deu golpe lá
com Olha que fantástico. acho que Carolina Dickmann, Olha isso. num apresentador famoso Não lá. ameaçou ninguém. O Amaury Júnior. Ele enganou o Amaury Júnior. Não levantou arma pra ninguém. E aí ficou lá no melhor hotel, pegou as melhores, as modelos mais lindas, tá e vendo? viajou de avião, conseguiu viajar de avião. Não, incrível. Eu fiquei assim, Você meu vai punir Deus, um cara desse? O cara... sabe, aí esse rapaz ainda depois deu várias entrevistas nos podcasts, obviamente foi preso, puniu e tal. Inclusive aí ele foi solto, fizeram um documentário sobre ele deu um golpe na produtora, enganou a produtora. Deus. Não, é fantástica a história dele. E aí ele foi no Danilo Gentili, aí depois ele foi preso de novo pro estelionato. Eu vi recentemente no Twitter, só que eu não consegui confirmar a veracidade, então vou até passar a informação aqui, carecendo de fonte. O estelionatário cometeu o crime, por óbvio, fez o acordo de não persecução penal com o Ministério Público eu vi em essa. 10 parcelas e todo mês juntava lá o comprovante de pagamento. Por sorte do promotor, mais astuto e esperto, foi comprovar a veracidade dos comprovantes. Dos 10, 9 eram falsificados. Então, assim, o estelionatário irrecuperável esse aí. Mas enfim. O Fred, só que, claro, evidentemente que a gente é brincando, mas academicamente falando, no jurídico, existe, para quem gosta de estudar e pesquisar, existe uma série de doutrinadores que chamam abolicionistas e falam o seguinte, que isso, a questão do estelionato, tinha que ser resolvido na esfera civil e não na esfera penal. Concordo. Entendeu? Porque ele falando as coisas. E aí tem toda uma teoria por trás. Eu não sou né? abolicionista, perdão, quase não saiu a palavra. Eu sou defensor do direito penal mínimo. Não chego a ser abolicionista, né? O direito penal mínimo é aquele que o direito penal só vai mesmo nas coisas no que é importante. Mas nisso eu concordo plenamente, né? Não houve violência, não houve grave ameaça, houve normalmente lesão a patrimônio. Resolve-se na esfera civil ali. Eu penso parecido também. A gente já até avançou um pouquinho, porque antes o estelionato era independente da vontade da vítima. Agora precisa da representação dele, coisa que foi em 2021, né? Jander, vamos lá, agora realmente chegando já na parte final. Né? E aí, advogado, você já tem ali seus 10 anos de advocacia, tem isso tudo já? Tem. Já tá comecei em 2012, 12, 13, é isso aí. Histórias não faltam. Tem demais. Querendo ou não, a gente tem história pra tudo que é jeito. Tem alguma história marcante aí pra compartilhar com a gente? Fred, tem. Teve uma vez, essa foi engraçada também. Eu sou muito apaixonado pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri julga apenas crimes dolosos contra a vida. Então, na verdade, é aquela... Matou ou tentou matar? Crime de lacreme. Não, inclusive tem outros, porque, por exemplo... Claro. Eu digo assim, em regra é essa, Sim. mas eu fiz um... É porque eu lembrei que eu fiz no interior de Minas e era mais de 100 casos de estupro, mais de 200 difamações, e aí tinha também exposição de conteúdo pornográfico de menor. Pesado. E 4 abortos. Provavelmente 4. Então, e aí o rapaz estava preso há 2 anos. Há 2 anos, preventivamente, fomos lá, fizemos o júri, resultado, absolvido dele. E aí, assim, não tinha da vida, mas isso, foi no Tribunal do Júri. Então eu sou apaixonado pelo Tribunal do Júri, gosto de fazer, faço no país todo, procuro, né? A gente faz muitas parcerias, muitos colegas pedem pra gente ir. O Tribunal do Júri é uma questão... É apaixonante. É apaixonante. Inclusive, Fred, olha que antes de falar dessa história engraçada, teve um colega nosso que eu convidei para acompanhar, né, a sessão e tudo, e ter um debate. Depois que encerrou e foi absolvido, ele chegou para mim e falou assim: Jander, eu sou advogado há quase 15 anos, nunca tinha feito um júri. Deixa eu te falar, hoje foi o melhor dia da minha advocacia. Olha que frase marcante. É fantástico. É um negócio assim... Tribunal do Júri é a plenitude. Claro, né, a gente traz a sardinha pro nosso lado porque é algo que a gente faz, mas eu não conheço nada no direito, na advocacia, pelo menos, que seja mais apaixonante. É porque ali tem o direito, é técnico, claro, mas é emoção, né? Ali é muita coisa além do direito, né? Não é aquela coisa fria,
É muita coisa. Até porque são pessoas comuns que decidem, né? Então você tem que ser uma pessoa comum mostrando para pessoas comuns como funciona. E é complexo todo ali o sistema. Sim. E aí tem a atuação do advogado é realmente eficaz. Você vê ali na hora, sim, porque ele pode realmente absorver ou não. Ou seja, é indispensável o advogado. Mas no tribunal do júri, ele é determinante. Então ali sim, aí você tem uma... E aí você vê um caso tentando de fazer justiça, realmente, né? Enfim, é o que eu mais se aproximo. Inclusive, sou defensor de que o tribunal do júri deveria ter para mais crimes, não só apenas do lado da vida, ampliar. Padrão americano de justiça. Padrão americano. Só que aí tem toda uma série de reformas, porque, por exemplo, eu acho absurdo ter uma condenação de 4-3, Fred. Inclusive, imagina, 4 pessoas falaram que ele é culpado e 3 inocentes. Vai defender que tem que ser igual americano? Tem que ser por unanimidade? Não, mas teria que ser qualificado. Teria que a votação maioria, teria que ser 2/3. Exato, teria que ser teria que aumentar a quantidade de jurados. Maioria simples não. E ter por exemplo, lá em alguns estados americanos falam 12 e no mínimo 10. Tem que falar que tem lá, por exemplo. E aí eu alego até a inconstitucionalidade disso, porque imagina isso, você, né, quando abre as 4-3 então 3 pessoas estão ali afirmando sua inocência no tribunal do júri. Então eu acredito que teria que ser avaliado isso em questão da americana, dos direitos humanos, enfim, tem que aperfeiçoar. Bacana. O tribunal do júri. Então, o tribunal do júri é apaixonante, Fred. Agora, uma vez eu fui fazer... Piqui jurídico também é cultura. Aí uma vez eu fui fazer lá no Pará, o interior do Pará, e lá os colegas, não sei se sabem, lá é bem pesado, barra pesada realmente. Lá ainda está um estado ainda assim que tem muita coisa para se aperfeiçoar. Mas eu falei, a princípio eu era incauto, né? Eu tava alguns anos atrás. E aí eu falei, não, vamos. Meu colega, você vem mesmo? Venho. Meu colega me chamou, eu fui. O crime tinha acontecido em Serra Pelada. Lugarzinho bom. E era um homicídio e detalhe, ele tinha sido condenado no primeiro júri. Já tinha sido condenado. E aí o processo foi pro Tribunal de Pará e o Tribunal de Justiça do Pará anulou esse júri, porque um dos jurados dormiu e constou na ata. Não dormiu, deu uma pescada, ou seja, não estava prestando atenção na hora. Isso constou na ata e isso foi suficiente ali para anular. E aí voltou. Então ele estava preso preventivamente há uns 3 anos, cumprindo pena, em tese cumprindo pena e tal. E fomos fazer o júri. E aí todo mundo chegou desacreditado, né? Tava todo mundo desacreditado. Enfim, e a gente chegou quando aí eu gosto, né, de pesquisar e tudo e bolar. Não tive muito tempo de conversar com ele, né? Ele me falou, e aí as testemunhas e eu bolei toda uma estratégia e a gente, durante as inquirições, porque a inquirição também é uma parte muito importante. A inquirição é você fazer as perguntas, testemunhas. Ficou ali demonstrado que a versão estava muito confusa do Ministério Público, os laudos, eu mostrei que os laudos estavam muito equivocados. Detalhe, no final, ele foi absolvido. Aí é que começou a ficar bom. Aí absolvido, e a gente absolveu. E ficou tão... Vamos comemorar. Vamos comemorar. E aí, né, os advogados e tudo. E não tinha ninguém da família do réu. Isso, agora a família da vítima já estava lotado lá. E aí... e ele veio preso, né? Então tinha vários policiais, aqueles policiais de fuzis, que aqui seria a GOT, lá, né, no São Paulo Rotando, lá eu esqueci o nome, mas era aquele da elite. Vários. E aí eu falei, pedi já de imediata liberdade do cliente, né? Porque ele tinha sido. O juiz não quis, ficou tão atônico que também era um juiz que estava começando lá na comarca. Ele falou assim: não, doutor, vai ter que voltar. Eu falei: não, doutor, acabou, ele foi liberado. Não, mas tem que consultar. Aí ele chegou a falar: não, eu só libero se o Ministério. Porque ainda o Ministério Público pode recorrer. Aí eu fui no promotor, eu falei: promotor, você vai recorrer desse júri? Como ele vai? Não, acho que não. Então vamos constar na ata que você abre mão do... Beleza. Fiz o promotor constar na ata e aí o juiz ia liberar ele. Aí ele falou: não, beleza. Então ele vai lá onde ele estava preso, pegar as coisas dele e a polícia ia fazer isso. Tudo bem. Só que aí aí a gente estava se preparando ali, né, ia sair, aí o policial veio para mim, me chamou no canto, tava eu mais 2 colegas, falou: doutor, você não é daqui não, né? Ele falando. E eu: não, sou de Tocantins. Falei: doutor, deixa eu te falar uma coisa. Não tá bom não ficou bom não. Uma coisa, a gente tá vendo um movimento muito estranho ali de fora, passou várias pessoas de moto, a família da vítima,
família aqui muito conhecida aqui do crime, ele falou. Então, eu, assim, recomendo que você... Não fica dando bobeira aqui, não. Não, e ele falou... E aí, meu amigo, eu sou muito medroso. Na hora que ele falou isso, eu comecei a me tremer todo. Eu falei, não, peraí, calma aí. Aí eu falei, como assim? O cara de armado, com um fuzil, tá com colete, falou que tá com medo. Aí eu falei, cara, você não abordou? Não, eu vi um pessoal estranho, mas a gente não aborda, porque... Eu senti que ele tava com medo. E eu falei, pronto, se ele tá com medo, imagina eu, meu amigo. Aí eu comecei a me tremer, eu falei, não, ó, deixa eu te falar, não, você tem como me escoltar, então que eu vou embora da cidade. Ele falou, não, doutor, não posso, porque serviço e tal. Eu falei, cara, mas é minha vida e meus colegas, o que eu vou fazer? E ele falou, olha, aí ele veio e falou assim, não, doutor, ó, se o juiz determinar, eu te escolto. Eu falei, ele vai. Aí eu fui lá no gabinete do juiz, ele já tinha saído. Eu falei, doutor, deixa eu te explicar. Ó, eu sou lá do Tocantins. Eu já comecei assim, doutor, eu sou lá do Tocantins, não quero morrer aqui. Eu não quero. E agora só preciso de uma coisa. Aí ele ficou assustado, falou, só preciso de uma coisa, doutor. Fala pros policiais me acompanharem até essa cidade que eu não vou ficar aqui mais nem um minuto. Aí ele, não, é só falar com eles, Aí chamaram, os guardas falaram, não, acompanha eles. Aí foram 2 viaturas, me acompanhando até o hotel para eu pegar as coisas, colocar na minha coisa e meu amigo vim parar 200 km por hora. Nem pra ir no banheiro, parou. Nunca mais voltei lá. Fred, e era tão perigoso que, infelizmente, o cliente, né, que era o réu, ele foi assassinado 3 meses depois. Caramba. Olha isso. Tu escapou fedendo, mas diz que é melhor escapar fedendo que morrer cheiroso, né? Então... Mas é aquelas coisas, a advocacia, meu amigo, é algo assim... É porque se confunde muito a questão do cliente com o advogado, né? Do cliente com o advogado. Infelizmente as pessoas confundem muito. Do caso, eu tava lembrando, é muito bom esse do caso Nardoni, porque eles, eu lembro que eles jogaram o ovo, queriam agredir o Povidel, né, que era o advogado, assim, confundindo as coisas, não, sabe? O advogado confunde muito. O advogado não defende era crime. Era isso que eu ia, até pra gente finalizar agora, Jânio, e botar um ponto final nessa nossa conversa por hoje. Eu ia ficar aqui, vai. tem os livros, a série, depois a gente vem. Não, mas pode, eu falo da conversa. Como é que é ser advogado de bandido? Não, primeiro que meus clientes não são bandidos. já começa aí. Então, segundo, Fred, olha o leque. A primeira coisa que eu falo, o advogado criminal é tão essencial, mas tão essencial que imagine você que só tivesse acusação, não tivesse nenhum advogado habilitado. Imagina no interior, fala assim, cometeu um homicídio, a pessoa vai ser julgada, aí nenhum advogado fala, não, todo mundo é unido, ninguém vai defender ele. Você sabe o que acontece com esse réu? A barbárie. Não, fala assim, não, ninguém vai defender ele no sistema. Mas vamos imaginar, né, que no sistema, os defensores se recusam. Ou seja, não tem defensor para aquele réu. Ou seja, o juiz nomeia, a pessoa sabe, ele não vai poder ser julgado. Ou seja, o advogado criminal ou o defensor público, ele é essencial primeiro para a pessoa ser condenada até. Então tem que ter no nosso direito, nossa Constituição, ele é essencial para o processo. Então não existe condenação se não tiver advogado criminal. A melhor definição, essa é a primeira. A melhor definição que eu já vi do direito penal é que o direito penal ele não vem para proteger a vítima, ele vem para proteger o acusado da barbárie. Né? A função do direito penal é impedir o excesso do Estado. Né? Quando eu digo defender, não é liberá-lo, não, sim, mas impedir a barbárie. Porque o que seria sem o direito penal é tocar fogo na fogueira, é matar, arrancar pescoço, a barbárie. Perfeito. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, porque uma coisa que eu vi na faculdade é o seguinte: direitos da vítima no processo penal. É um curso. E a vítima tem direitos dentro do processo. Claro. E o direito penal protege também a vítima. Por quê? Eu falo isso, Fred. E depois eu volto lá na questão de defender o acusado. A vítima, a vítima, quando tem o seu direito violado, né, é o ofendido, ele tem, olha só, é bíblico, ele tem direito à vingança. Sim. Ele tem direito à vingança. Só que na nossa Constituição, a gente vive uma sociedade que estabeleceu como seria essa vingança. Falar, meu amigo, você não pode fazer a sua vingança. Pessoalmente, você não vai fazer. Quem vai fazer vai ser o Estado, através de processos legais.
contraditória, ampla defesa, lei, vai ter uma pena já pré-estabelecida, essa pena vai ser não vai ser olho por olho, vai ser uma prisão privativa de liberdade ou uma restritiva de direito, dependendo do caso, ou a quantidade de anos, se ele fez isso. Ou seja, a vingança é de uma determinada forma, por quê? Porque a sociedade escolheu, mas existe. E, inclusive, tem até uma tese, Fred, que é o seguinte, que eu defendo. Se o Estado é ineficiente a ponto de não conseguir punir o réu por ineficiência estatal, a vítima tem direito a uma indenização contra o Estado. Por que a vítima tem direito? Porque o Estado retirou o direito de vingança da vítima. Mas como auferir se foi ineficiência do Estado? Aí por exemplo, prescrição por excesso de prazo. Sim, perfeito, entendi. Obviamente teria que demonstrar. Entendi. Não é absolvição. Não. No sentido obviamente, isso. Perfeito, entendi. Obviamente. Teria que demonstrar, né, dentro das provas. Entendi. Então, ou seja, a vítima tem tudo isso. E aí, voltando agora, por que do acusado? A gente defende a correta aplicação da lei. Porque nem sempre o nosso cliente tá ali, às vezes ele vai confessar, mas a gente, vai confessar, mas quem confessa tem um atenuante, porque tá colaborando com a justiça. E aí hoje tem uma súmula do STJ que fala, não, quem confessa não pode, não aplica, porque se estiver abaixo do mínimo, não pode apenas ser abaixo do mínimo legal. Mas eu já tive caso, então, que um confessou e o outro não colaborou e tiveram a mesma pena. Então isso não é individualização da pena. Então, ou seja, a gente tem que lutar contra esse tipo de coisa. O promotor utilizou ali de tortura para obter a polícia utilizou de tortura para obter uma confissão, tem que ir em prova ilícita. Ou então não utilizou corretamente para, né, uma busca e apreensão de celulares, não tinha ordem, invadiu o domicílio. Enfim, a gente quer que siga a lei, as regras do jogo que sejam obedecidas. E o advogado está ali para aquilo. Não é defender bandido, é defender os direitos de cada cidadão. Exatamente. Ele matou? Tudo bem, perfeito. Ele vai ser julgado e muito provavelmente condenado por ter matado alguém. Mas por ter matado alguém. Perfeito. Não por ter matado alguém e feito mais, porque ele só matou. Então, assim, só matou entre aspas, claro. Então, é isso, não é defender bandido, é defender o direito de todo cidadão, ainda que esse cidadão tenha cometido um crime. Perfeito. Eu acho que é mais ou menos isso. Jander, acho que foi excelente. Você quer deixar a dica de filme? Deixa pra galera. Tem muita gente que gosta de filmes que falam sobre direito. Se for sobre crime, então, vai explodir. Não, eu sou viciado em filmes jurídicos e séries. E livros também jurídicos, né? Que é do John Grinch, que tem vários. Sim. Eu adoro. O Júri. O Dom Júri, a Firma, do Cepelicano, tem vários. Agora, série jurídica, eu assim, toda série que sai, se for jurídica, eu tô querendo assistir. Inclusive, eu tenho um livro, Fred, que fica até se encontra no estante virtual. Sabe o que é estante virtual? Porque não é, chama 500 filmes jurídicos. Nossa. E aí eu já fui assistindo. Já tá quase uns 500. Não, já assisti os 500. Eu já assisti desde a faculdade de coisa. Realmente, porque ele lista, né, todos. Eu sou um advogado e tudo. Então, sério, eu tenho uma série fantástica que pra quem gosta do Tribunal do Júri eu sempre indico. Não sei se você conhece essa série, que não é muito conhecida, mas é uma série muito bem feita. Chama Bull. B-U-L-L. Bull. Bull ele é ele não é advogado, o personagem principal, para você ver, mas ele é dono de um escritório que faz a defesa no Tribunal do Júri, porque aí ele tem uma equipe de advogados e ele é um psiquiatra que analisa os jurados. Então ele analisa os perfis do jurado. Aí cada episódio tem um caso, né, difícil e tudo, e aí esse caso vai ser submetido ao júri. Aí o que ele faz? Antes, ele faz qual que é a nossa tese? Vamos aplicar nos jurados espelhos. Faz teste. Essa tese, como é que uma pessoa abordaria esse argumento? Então ele aborda os melhores argumentos. Ele analisa o perfil de realmente aí do jurado. De se o jurado gosta, qual que é a ideologia dele. Então a seleção do jurado, ele participa, tirando ou não, que é algo que está incipiente aqui no Brasil. Sim. Ainda. E lá lá tem toda uma ciência por trás. Então essa série é fantástica por isso, que mostra justamente isso, chama Bull. Muito Tem um agora que saiu, que é bem bacana, que acompanha um advogado, que chama O Poder e a Lei, que tem na Netflix, bem conhecido, tá na segunda temporada. Tem na Amazon Prime, que tem aquele... que tem também várias séries. Tem Golias,
Não sei se você já assistiu. Não, esse é não. De um advogado. Eu só tô dando dica de séries que não são famosas. Entendeu? Sim, desconhecidas do grande público. Desconhecidas do grande público, mas são fantásticas. Tem uma que chama Damages, que é danos em inglês, que é de uma mulher empoderada, que era Glenn... esqueci o nome dela, mas é bem famosa ela, que ela é uma advogada que luta contra bilionários que fazem assédios contra as mulheres e tal. Massa, muito bacana. muito bacana. E aí o filme que eu indico pra todo mundo que gosta de direito criminal é um filme clássico, 12 Homens e uma Sentença. Aquele filme é fantástico, porque fica uma pessoa ali. Assistam, vocês vão gostar. Esse é fantástico. E aí, meu amigo, fica aí que, assim, eu adoro o filme. Quiser mandar depois aí os comentários, outros filmes, outras séries jurídicas. De repente aparece um ou outro que eu não assisti. É difícil. É difícil, não. Pra quem já assistiu 500, vai ser difícil. Porque aquela suítes, batida, sim, aquela coisa, todo mundo, né? Já viu, mas mundo assistiu. Eu gosto bastante. Cara, mas fantástico, é isso. Fantástico. Jander, muito obrigado. Te agradeço muito mesmo por ter vindo, aceitado o convite, a gente poder brincar, conversar, falar de muita coisa séria, claro. O intuito do Piqui é falar de coisa séria, mas ao mesmo tempo também trazer esse dia a dia do profissional do direito, porque tem história, tem um cara que sai correndo do tribunal do júri, é isso, né? O direito não é só glamour, não, tem, pelo contrário, a maioria dos dias são de luta. Mas obrigado, muito obrigado, tenho certeza que a galera gostou muito. E se você chegou até aqui é porque você adorou, você não gostou não, você adorou. Então curte, tá? E segue as páginas do Piqui e até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Seguimos juntos. Valeu, Jander. Valeu, Fred. Tamo junto. Um abraço pra aqui. Tchau. Acabou, meu rei. Certinho? Obrigado, cara.